Posso começar, certo? Bom, boa noite. Eu sou Ana Oliveira. Hoje nós começamos a nossa segunda sabatina eleitoral do FOPEX, nosso Fórum Permanente de Culturas de Sorocaba. O FOPEX é um espaço coletivo de discussão sobre como as políticas públicas culturais de Sorocaba são desenvolvidas. Nós somos suprapartidários e defendemos a democracia. Nós acreditamos que o voto não é a única maneira de nós exercermos a nossa cidadania e que participação popular se dá também no dia a dia, dialogando abertamente com o gestor público para que todos juntos possam construir uma cidade melhor. Importante frisar que essa nossa sabatina não foi construída apenas pelas mãos da cultura, nem do FOPEX, mas também pelos movimentos que se encontram aqui representados. Nós temos nessa noite Helder Freza, representando o coletivo Floresta Cultural, Grace Carreira, do Fórum Permanente de Culturas de Sorocaba, FOPEX, Fina Tranquilin, representando Conduc, Comitê de Direitos Humanos e Cidadania, Uma Reis Sorréquia, representando a ATS, Associação Transgêneros de Sorocaba, Lucinda Silveira, representando os movimentos feministas, povos e comunidades, e a Michele Andrade, representando o movimento antirracista. Na noite de hoje, nós temos a oportunidade de conhecer mais a fundo o candidato Raul Marcelo. Raul Marcelo é professor, advogado, católico, casado, pai de 3 filhos e candidato à Prefeitura de Sorocaba. Ele foi vereador por 2 vezes em Sorocaba e 2 vezes deputado estadual. Na nossa primeira rodada de perguntas, a gente vou explicar um pouquinho das nossas regras aqui para deixar tudo claro para quem está aqui presente, e aí a gente já começa com as perguntas. Então, a gente vai ter 2 rodadas de perguntas. No final, temos um tempo para considerações finais de cada movimento e sempre, e depois considerações finais do candidato, e então nós encerramos. Nós temos 1 minuto e meio de tempo de pergunta dos movimentos, mais 3 minutos de tempo de resposta do candidato, e ele vai ser interrompido assim que esse tempo se acabar. No final, a gente vai ter 2 minutos para cada movimento fazer suas considerações finais, e o candidato vai ter 7 minutos também para suas considerações finais. Na nossa sabatina, a gente já conversou com todos os movimentos, serão evitados comentários ofensivos, e ela está sendo gravada, vai ser retransmitida aqui pelo canal do Facebook do FOPEX, pelo Facebook do Coletivo Floresta Cultural, pelo Facebook do Conduc, da ATS e do Movimento Antirracista também, e vai ficar salva no YouTube do FOPEX também, depois que acabar. Bom, agora começando com as nossas perguntas, eu queria chamar, vamos ver aqui na ordem, o Helder Freza, representando o coletivo Floresta Cultural, para fazer a sua primeira pergunta para o candidato Raul Marcelo. Lembrando que você tem 1 minuto e meio de tempo de pergunta, tá, Helder? Tá certo. Bom, boa noite a todos, a todas, na verdade, né? Boa noite a Grace, a Fina, a Uma, a Lucinda, a Michele e Marcelo, né, nesse encontro que é tão feminino quanto possível. Licença para aqui estar. Marcelo, eu represento a Floresta Cultural, que é uma entidade civil aqui de Sorocaba, né? Nós temos aí um trabalho de fortalecimento do reconhecimento do valor do patrimônio ambiental da cidade, né? Que é também um patrimônio cultural, artístico, histórico da nossa cidade. E, além disso, eu também tenho representado o Conselho do Meio Ambiente. E, nesse sentido, eu tenho visto o quanto que o mercado imobiliário tem sido voraz, né, no tipo de uso do solo e nas maneiras como ele tem olhado para os nossos patrimônios que são ambientais e que deveria ser melhor zelado. No seu olhar, Marcelo, você reconhece que talvez unir essa vontade do mercado com a necessidade socioambiental que nós temos pode valorizar ainda mais o que quer ser construído, mas também o que já é construído, aquilo que já é dos sorocabanos que moram aqui, né? E se, além disso, de você reconhecer isso, você conhece algum tipo de solução que o executivo possa realizar para proteger esses patrimônios de modo eventualmente emergencial? É isso. Boa noite. Agora sou eu? Isso, assim que você começar a responder, a gente já está contando o cronômetro, tá? Tinha 3 minutos, é isso? Isso, São 3 assim minutos? que você começar, isso. Ah, beleza, vamos lá. Então, primeiro, obrigado aí pelo convite, tá? Parabéns, eu sempre me complico nesses formatos por conta do tempo, né? É difícil condensar as coisas num tempo curtinho,
Então, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. São pessoas que, de fato, estão preocupadas com o desenvolvimento de Sorocaba nos seus diversos aspectos, não só do ponto de vista cultural, mas também ambiental, paisagístico, humanístico, enfim, tudo. Então, é um privilégio poder estar aqui para contribuir com o debate que é preciso nesse momento eleitoral, a gente saber exatamente o que está pensando cada candidato ou candidata sobre Sorocaba e sobre o futuro, né? O Helder levantou uma questão que é uma questão que está nos preocupando bastante, que é em relação ao problema do crescimento desordenado de Sorocaba. Nós já estamos com um problema de recursos hídricos hoje na cidade. A Itupararanga está no processo de degradação acelerada. O último relatório que saiu do curso de Biologia da UFSCar é assustador, né? Ainda mais agora nessa época que está chovendo pouco, o volume de esgoto, porque Ibiúna e Vargem Grande não tratam, ele fica muito grande em relação ao volume da água. Nós também, o SAI acabou que também não investindo muito nessas áreas em relação à preservação das nascentes, caixas d'água alternativas, em reservatórios de água, na diminuição da perda de água tratada. Então, nós temos um cenário complicado, né? Esse é um dos aspectos do crescimento desordenado, outro é o trânsito, qualidade do ar, e tem sim um interesse aí, que é o interesse do mercado versus o interesse da sociedade. Acho que o Raul travou, gente. Eu parei a contagem do tempo aqui na hora que travou, tá? Então não sei se vocês quiserem retomada aí. Eu estava falando do equilíbrio. Cortou aonde? Só para eu ter uma ideia de onde eu retomo aqui. Você sabe a palavra? Raul, cortou. Sim, Raul, parou na hora que você tinha acabado de falar que as duas cidades vizinhas não tratam seus esgotos, né? Isso, e aí acaba que jogando in natura na Itupararanga é um problema da Sabesp esse, mas é do interesse nosso, até porque as duas cidades são da Sabesp, é o abastecimento e o tratamento de esgoto, mas Sorocaba, como sede da região metropolitana, tem que se atentar para essa questão. Mas esse é apenas um aspecto do crescimento desordenado. Você tem o trânsito, o meio ambiente, questão da fauna, da flora. Então, você tem vários impactos do crescimento desordenado. Nós vamos ter que colocar um freio nisso. Isso é importante. O plano inicial, que o Gabriel Bittencourt, inclusive, o professor André também participou, muita gente da área ambiental em Sorocaba tem contribuído, é fazer a ocupação primeiro da mancha urbana já consolidada, viu, Helder? Nós temos 50 mil lotes vazios em Sorocaba, onde já tem infraestrutura, e a partir dessa ocupação liberar para a expansão, e aí com restrição, como se faz na Europa, né? Na Alemanha, por exemplo, para construir um bairro novo, tem que fazer até plebiscito. E todos os impactos devem vir à tona, impacto de vizinhança, impacto de trânsito, impacto ambiental, impacto na questão do abastecimento de água. A ideia, por exemplo, você tem um residencial como o Carandá, que é um projeto importante do Minha Casa Minha Vida, nós lutamos por ele, mas a localização foi equivocada, nós deveríamos ter feito nos locais onde já existe infraestrutura consolidada, a população sofre e o meio ambiente também, porque na medida que você tem que levar toda a infraestrutura para lá, tem o problema da expansão urbana descontrolada, e hoje você tem o Carandá numa... Pode ir finalizando a linha de pensamento. Travou de novo, né, gente? Então, vamos esperar ele voltar. Mas eu acho que... Escuta a sua voz, mas para mim todo mundo congelou, aí voltou todo mundo. Isso. Internet, mas eu não sei se aqui em casa a internet aqui é forte, viu? Mas é que hoje tá... eu entrei na live que demorou para entrar, eu acabei de ligar o computador aqui, tomara que ele esquente aqui, igual a Carral. Bom, acho que deu para a gente ouvir, deu para você finalizar bem, acho que a gente conseguiu entender, tudo bem, né? Não, mas eu retomo depois numa outra, tranquilo. Sim, em algum outro momento também, para a gente não acabar atrasando muito mais. Bom, agora com a nossa segunda pergunta, a gente tem Grace Carreira, representando o FOPEX, nosso Fórum Permanente de Culturas daqui de Sorocaba. Grace, fique à vontade. Oi, boa noite, candidato, boa noite, Raul, boa noite a todos. Boa noite. Essa questão que o Helder colocou, ela é muito importante, né? Porque eu acho que a gente tem uma discussão anterior, só para fazer um gancho aqui, desculpe até entrar, mas é discutir o plano diretor de uma forma mais responsável, né? Porque tudo está nele, né? A parte ambiental, saneamento, educação e a própria cultura, né? Ele travou? Está aí, Raul? Acho que ele travou, né? Ele congelou.
Eu acho que travou, e aí a gente não sabe se ele está ouvindo a pergunta, né? Eu acho que não. Mas minha pergunta é super simples, eu só queria pegar o gancho mesmo do Helder, porque é um assunto muito importante, né, para a gente considerar, porque o plano diretor logo logo será revisado, né, e a Sim. cultura, saúde, né, acho que a ocupação do solo. Raul? Consegui voltar. Oi, voltou, Raul. Ai, pessoal, desculpa aí, mas olha, não quero falar aqui não, mas o serviço de internet, nossa, vou te contar uma coisa. Pois aí, pode piorar ainda. Né? Demais, viu? E olha, Diante das 300 notícias. megas da Vivo, fibra, e essas quarentena inteira com esses problemas aqui, é impressionante isso. Parece que assim, é na hora que tem reunião importante que resolve dar problema, então me desculpa aí. Imagina, Raul, eu estava comentando, e aí não precisa falar agora, mas no momento oportuno, eu acho conveniente você falar sobre o plano diretor, né? Porque toda essa questão passa por uma discussão pelo plano diretor, a cidade que nós queremos instalar, né? Ele interfere na educação, ele interfere na saúde, no meio ambiente, na cultura também, né? A gente entende a cidade como espaço de práticas culturais. Então, o plano diretor faz parte das nossas preocupações, né? Mas depois, no momento oportuno, eu acho que seria importante falar um pouco sobre qual a proposta do partido, da coligação, tendo em vista que o plano diretor será revisado em breve, provavelmente na próxima gestão. No meu caso aqui, eu vou trazer a questão para a cultura, e nós tivemos aí o anúncio de um orçamento de 0,3%, né, para pasta do ano que vem. Isso inviabiliza qualquer ação, qualquer plano cultural, e muito menos o plano municipal de cultura, né? Ele não se viabiliza com esse orçamento. Então, a pergunta que eu gostaria de perguntar, acho que o que a gente quer saber é como que vai elevar esse orçamento, né? Qual é a proposta, não só do orçamento da cultura com a sua composição do próprio orçamento, né, da gestão pública, mas outros mecanismos, né? Quais são os mecanismos de financiamento da cultura, além do próprio orçamento, que vocês pretendem implantar? Perfeito, candidato, seu tempo começa agora, 3 minutos. Tá pedindo para eu falar um pouco mais alto aqui, porque quem está acompanhando não está escutando direito, então vou subir o tom aqui, vamos lá. Obrigado, viu, Grace, pela questão. Então, o que tem acontecido com o orçamento da cultura? Eu fiz até uma explanação um tempo atrás. Nós tivemos um pico de investimentos na cultura em Sorocaba, que foi o ano de 2014, com 16.950.000 reais. E de lá para cá nós chegamos o piso também, que foi 2017, teve uma recomposição e nós vamos chegar perto do piso esse ano, e a previsão ano que vem é o que você falou mesmo, o corte vai ser ainda mais acentuado em tudo, né? Até na Link vamos ter um corte de mais de 200 mil reais, até o fundo também vai sofrer corte, a cultura como um todo. Então, de fato, situação muito complicada. Por isso que aqui nós montamos um plano, que é o plano de ação emergencial, que nós vamos colocar de pé já nos primeiros 6 meses. Né? Será um gabinete estilo força-tarefa, né? Um gabinete emergencial de crise, que vai funcionar todos os dias na prefeitura, envolvendo o prefeito, secretários, especialistas das nossas universidades. Também vamos convidar o meio cultural, o meio empresarial da cidade, as pessoas que influenciam a vida de Sorocaba, para participar. Nós vamos ter que tomar algumas medidas, porque o centro da questão toda é na recomposição do orçamento da cidade. Nós não podemos perder isso de vista. O que está acontecendo em Sorocaba nos últimos anos? Na medida em que a arrecadação parou de crescer como vinha crescendo, nós começamos a ver aí sucessivos cortes. E aonde... Travou de novo o áudio do Raul. E o vídeo também. Lembrando que sempre que a gente trava alguma coisa, a gente para o tempo de resposta aqui, tá? A gente vai deixar 3 minutos inteiros para o candidato responder. Então, vamos esperar só ele voltar. E aí a gente já volta. Eu tô vendo todo mundo, pessoal. Tá surreal isso. Eu escutei, você falou, espera só ele voltar e... Impressionante. Vamos lá. Voltando. Então, qual que é o plano? O plano, em vez de fazer o que tá todo mundo fazendo aí, que é cortar os investimentos nas áreas sociais, porque demora para a população perceber, você corta saúde, educação, cultura, só quem é da área que percebe, a população não percebe, você fica sem carnaval, fica sem teatro, a Fundec vai cortando as vagas, tudo vai se
desmilinguindo, e a população demora para perceber. Então, qual que é o caminho que nós vamos optar o ano que vem? Nós vamos recompor o orçamento trilhando um outro caminho. Qual é o caminho? Nós vamos ajudar, inclusive, as famílias a ativarem a economia novamente. Então, nós vamos pegar o PROCON, que consome hoje R$ 250 milhões, é um verdadeiro cabide de emprego aquilo, acabaram de trocar o diretor, inclusive. Nós vamos dividir ele em quatro regiões da cidade, ajudar as famílias a renegociarem suas dívidas. 67% das famílias em Sorocaba estão com o nome no SPC ou no serviço. Então, nós vamos tentar ajudar a promover a recuperação do crédito, porque isso é o motor da economia. 70% do PIB do Brasil é consumo familiar. Então, esse é um ponto, nós não vamos fazer cara de paisagem diante da paralisia da economia sorocabana. E o outro ponto é o seguinte, a prefeitura tem R$ 1.268 milhões para receber. De dívida de ISS, 650 milhões, e PTU, 540. Então, nós vamos lançar um novo refis no ano que vem, ampliando as parcelas para 120 prestações, com desconto de 50%, dando anistia durante o período da pandemia, e anistia também para quem tem a situação de desemprego aberto, para micro e pequena empresa que quebrou na crise, em vez de ficar entrando com ação judicial. A ideia qual é? Arrecadar, levantar no mínimo 10% desse valor, que seria R$ 120 milhões. E vamos fazer também um pente fino em todos os contratos, só para concluir. Fazendo um pente fino em todos os contratos, a gente consegue mais 50 milhões, dá 170 milhões, a gente consegue manter as políticas públicas todas de pé o ano que vem, sem promover cortes. Então, nós vamos trilhar um outro caminho, diferente de todas as outras candidaturas, inclusive, vem dizendo por aí que o negócio deles é tesouro nas áreas sociais, né? Muito obrigada, candidato. Agora nós temos a nossa próxima entrevistadora, a próxima pessoa a fazer pergunta, é a Fina Tranquilin, representando o Comitê de Direitos Humanos e Cidadania, CONDUC. Fina, fique à vontade, 1 minuto e meio para a sua pergunta. Boa noite a todas, todos e todas. Obrigada, Raul, por ter aceitado o nosso convite. Bom, eu estou presidente do CONDUC, né? Comitê de Direitos Humanos e Cidadania de Sorocaba e região, o qual tem o objetivo de fiscalizar e denunciar as violências contra os direitos humanos. A minha pergunta, Raul, ela foi feita em conjunto com o MST de Peró, que não pôde estar aqui, né, nessa sabatina, tá? Então, diz a carta do MST São Paulo aos candidatos e candidatas às câmaras municipais e prefeituras. A crise social avança com mais de 13 milhões de desempregados e cerca de 40 milhões de pessoas vivendo de bico ou trabalho precário, e a fome já é a realidade para uma grande parcela da população sem renda e trabalho. Nesse contexto, se faz urgente e necessário pautar no município políticas públicas e programas sociais que possam fortalecer a soberania alimentar, a reforma agrária, a luta dos povos do campo e medidas ambientais que enfrentam o colapso climático. A fome e o desemprego fazem parte, ferem os direitos humanos. Te pergunto, como você irá fortalecer os programas e políticas públicas que incentivem a cultura familiar e o escoamento, comercialização e produção de alimentos diversos e saudáveis? Nossa. Candidato, 3 minutos para responder. Maravilha de questão, viu? Quase é um assunto que a gente quase não fala durante a campanha. Eu acho de extrema importância, viu, Fina? Que é o problema do que nós comemos, né? Porque no limite a gente é o que come. Então, e nós estamos hoje num país que é campeão mundial de exportação de grãos. O Brasil vai quebrar o recorde esse ano, a safra recorde. E, no entanto, nós voltamos ao mapa da fome. Então, são questões de fato contraditórias da nossa sociedade, que mostram o profundo desequilíbrio social que nós estamos imersos, enquanto sociedade brasileira, país rico, a oitava economia do mundo, mas que mantém grande parte do seu povo numa miséria absoluta. Qual que é o plano? O plano é usar o contrato da merenda, que é o maior contrato da cidade hoje, quase 100 milhões de reais. Esse contrato ele é estratégico por vários pontos. Primeiro, porque ele pode garantir o pequeno agricultor. Aqui em Sorocaba nós temos o Caguaçu, tem outras áreas também, mas na nossa região é o Cinturão Verde. Então nós vamos usar esse contrato para manter o homem fixo no campo, né? O homem, a mulher, enfim, com o contrato direto com a prefeitura. Hoje só cumprem a lei federal de 30%, conosco vai ser 100%. A ideia é comprar in natura. Vamos promover também feiras com a presença dos pequenos agricultores e também feiras opcionais de produtos orgânicos circulando na cidade, em vários bairros. Nós precisamos ofertar à nossa população produtos sem agrotóxicos. Enquanto o poder público não fizer a sua parte, é difícil, porque hoje, infelizmente, setores de classe média alta já consomem esse tipo de produto, mas são muito caros. Então, nós precisamos tentar levar para um preço popular para que toda a população possa
né? Comprar um ovo caipira e tal, e por aí vai. Isso aí tudo é importante para a saúde humana. Isso tem reflexo, inclusive, no sistema de saúde. A gente tem hoje uma epidemia de obesidade infantil em Sorocaba, crianças com 10 anos com diabetes, é uma coisa escandalosa isso. A gente anda na rua, vê a criançada comendo salgadinho e refrigerante o dia inteiro. E aí tem uma dificuldade, porque a família, muitas vezes desestruturada, não consegue ter uma educação alimentar adequada em casa. Então é aí que entra o governo, é aí que entra a escola. Então nós vamos abrir os restaurantes das escolas, vai ter toda uma vez por semana vai ter uma palestra de um agricultor na escola explicando como é que funciona a produção no campo. E nós vamos abrir também um restaurante, se eu fizer esse acerto com os nutricionistas de Sorocaba, o restaurante escolar vai ser também um ambiente de pedagogia alimentar. E nós vamos também mudar o contrato das merendeiras. Merendeira vai ser servidora pública a partir do ano que vem, de carreira, concursada, vai entrar, vai ficar igual era na época antes do Renato Amna. Vocês sabem, até o Renato Amna, nunca tivemos problema em Sorocaba de ficar as merendeiras fazendo protesto, andando pelas ruas. São senhoras já com faixa, estou sem receber há 3 meses. Não existia isso em Sorocaba. Foi depois do Renato que ele resolveu fazer a terceirização. E cada empresa que entra é um calote que dá nas merendeiras. É um escândalo isso. E a gente começou a aceitar como natural ver senhoras que é responsável pela alimentação das nossas crianças, 60 mil, se perambulando pela rua com cartaz. Estou sem receber, estou sem receber. E hoje faz parte do cenário humano de Sorocaba. Esses dias mesmo teve um protesto na prefeitura, uma coisa escandalosa. Então isso tem que acabar. E a ideia é ter uma política agressiva, inclusive, de educação alimentar, porque isso vai repercutir lá no SUS na frente. 70% das nossas doenças são doenças crônicas, grande parte é diabetes e problemas cardiovasculares que resolve com alimentação. Tem até meu caso parte pessoal, depois eu conto aqui. Perfeito. Muito obrigada, candidato. Muito obrigada, Fina, que fez a pergunta. Agora nós vamos para a pergunta da Uma Reis Sorrequia, representando a Associação Transgêneros de Sorocaba, ATS. Boa noite, Uma. Você tem 1 minuto e meio para a sua pergunta. Boa noite a todas, a todos e a todos. Boa noite, Raul. Meu nome é Uma Reis Sorrequia, estou aqui representando a ATS. Recentemente, mas não tão assim, em 2015, né, a gente teve um projeto de lei que tentava proibir o uso de banheiro por pessoas de acordo com a sua identidade de gênero, né? E logo em 2016 a gente teve as discussões dos planos de educação a nível federal, estadual e municipal, e em Sorocaba a gente teve também toda uma problemática em cima de uma educação sexual e de gênero. E a minha pergunta vai numa direção aberta, um pouco ampla, mas se você e a coligação ou partido tem algum projeto, alguma ideia de uma política que atenda a comunidade LGBT, mas talvez com foco específico à comunidade trans. E recentemente, né, a gente viu a Argentina lançando um decreto presidencial que diz sobre a cota trabalhista trans no serviço federal argentino. E, recentemente, uma candidata do seu partido, a Fernanda Garcia, lançou um projeto de lei de cota trabalhista no serviço público municipal de pessoas pretas. Você acha que é possível, você acha que a sua candidatura, a sua coligação tem força para pautar uma decisão dessa, tendo em vista, né, que nenhuma categoria social, como a população trans, tem uma destinação tão enfática como 90% das meninas trans? Uma vai finalizando sua pergunta. Tem a prostituição como, né, uma recorrência e modo de trabalho e uma expectativa de 35 anos. E a gente entende que o trabalho é um dos fatores que retira essa pessoa trans desse risco de mortalidade. Raul, 3 minutos para a resposta. Muito obrigada. Eu quero agradecer a pergunta da Uma, dizer que nós temos compromisso com a comunidade LGBTQI+. Você sabe, nós temos um deputado que está exilado na Europa, porque tem mais de 1.000 pedidos de assassinato no Rio de Janeiro, que é o João Willis, não pode andar no seu próprio país. É o maior escândalo internacional, o Brasil, que nós temos de assassinato de pessoas trans, né, gays, lésbicas. O Brasil é campeão mundial, é um escândalo que acontece, e não era assim o nosso país. Nosso país tinha uma tolerância enorme religiosa, questões sexuais, e agora nós estamos vendo aí o ódio sendo disseminado, inclusive por agentes políticos, né, por agentes políticos no nosso país. Então, eu quero dizer que nós temos um compromisso absoluto de combate à homofobia em Sorocaba. Nós vamos
até as últimas consequências nessa questão. E nós vamos fortalecer o conselho, fortalecer as políticas, a questão do uso do nome social na repartição pública e todas as pautas necessárias, porque para nós, onde tem desigualdade, onde tem opressão, nós estaremos lá sempre. Então, você pode contar com a gente, sim. Quero assumir aqui, mais uma vez, já participei de várias reuniões assumindo as pautas de combate à homofobia, e essa vai ser mais uma delas. Nós temos uma pauta extensa, o programa está grande, porque são várias questões que estão colocadas e nós vamos dialogar, sim, com todos os setores da sociedade, inclusive com o setor religioso, né? Que a gente às vezes fica meio preocupado, mas tem muita gente das religiões todas aí que é contra a homofobia, e nós vamos construir pontes para conversar, porque, inclusive na leitura que se faz do Velho Testamento e do Novo Testamento, reconhecendo Jesus como Filho de Deus, eu sou católico, quando ele veio aqui na Terra, ele andou com leproso, com prostituta, andou com os pobres e os oprimidos da época. E, inclusive os vendilhões do templo, que estavam lá fazendo negociatas em nome de Deus, ele virou todas as mesas de ponta cabeça e falou que aquele não era o caminho. Então nós temos que dialogar, sim. Quero dizer, inclusive, que tenho conversado com lideranças religiosas nesse sentido, e tem muita gente sensível a essa pauta, e nós vamos abrir esse debate, e pode contar conosco. O movimento vai ser fortalecido em Sorocaba, porque nós precisamos de uma cidade de respeito, onde todo cidadão sorocabano seja respeitado, independente da situação de religião, questão sexual, tudo, né? Então, sorocabano, tem que ser atendido com nota máxima na repartição pública, e se tiver numa situação de opressão, tem que ter política pública, porque é o Estado que corrige desigualdade, não tem jeito, o mercado promove, o Estado tem que corrigir, e nós vamos fazer, inclusive esse projeto da Fernanda e outros projetos, eu sei também que a vereadora Yara atua bastante nessa área, tem muitas outras companheiras que atuam, podem contar conosco que vão ter lá na prefeitura um parceiro de primeira hora. Perfeito, muito obrigada, candidato, pela sua resposta. Agora nós temos a nossa próxima pergunta da noite, vai ser feita pela Lucinda Silveira, representando os movimentos feministas, povos e comunidades. Boa noite, Lucinda. Lembrando, você tem 1 minuto e meio para a sua pergunta. Olá, boa noite. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui. A nossa pergunta ela foi construída coletivamente, né? Infelizmente, não temos representação étnica aqui hoje. As meninas indígenas não puderam estar conosco, mas ficaram as perguntas, né? Hoje, Sorocaba, ela tem uma diversidade étnica bem representativa, né? A gente está falando de pelo menos, entre os povos indígenas, 10 etnias diferentes presentes na cidade. E uma das coisas que a gente se preocupa muito é a permanência dessas pessoas aqui, né? Está cada vez mais difícil os programas do governo federal que garantem a permanência dessas pessoas. Parou então, Raul... Eu caí bem na permanência. Parabéns a Vivo. Está sabotando a minha presença na reunião. Sim, a gente estava discutindo, Raul, aqui a permanência dessa diversidade étnica na cidade, né? Então, a gente gostaria de saber como você pretende tornar mais acessível aos povos indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais as leis de incentivo à cultura da cidade, sendo que o atual modelo é extremamente excludente. Candidato, 3 minutos para a sua resposta. Muito obrigada. Nós temos que promover o equilíbrio. O Brasil é formado por basicamente 3 grandes etnias, né? O vídeo do candidato e o áudio travaram, vamos esperar ele voltar. A gente já parou de contar o tempo também. Assim que ele voltar, a gente já retoma tudo, tá, pessoal? Não há o que fazer aqui, eu só aguardar. Voltei? Voltou, agora sim, voltamos a contar o tempo. Então, vamos aproveitar o tempo aqui e a ajuda da internet. O Brasil é formado por 3 grandes etnias, não é, a rigor, que é a afro, a europeia e a indígena, com a maior matriz a tupi. Deram o nome de quase todas as cidades aqui no interior de São Paulo, Sorocaba, Piracicaba, né? Sorocaba, terra rasgada na língua tupi. E nós temos que promover esse equilíbrio. É claro que onde se fundiu, você tem na região de Pernambuco a cultura crioula, no sul a cultura gaúcha, aqui no interior de São Paulo a cultura caipira, e assim sucessivamente nas regiões onde acabou tendo uma fusão e uma mistura, às vezes com maior acentuação, no outro com menos. Né? Tem a representação do homem do campo sertanejo também, que é a cultura tradicional nordestina. Nós vamos promover todas essas culturas que eu acho que são todas importantes.
Existem experiências e instituições que já trilharam esse caminho. O caso, por exemplo, da UFSCar é um caso exitoso. A UFSCar tem uma presença da população negra grande, inclusive de indígenas, todos com políticas de ação afirmativa. Logo mais nós vamos ter aí vários cientistas saindo da UFSCar do movimento negro, e nós temos que promover essas correções. Eu fico muito triste como advogado, entro no fórum, entra ano e sai ano, e não vejo um juiz negro, nem um promotor negro, indígena, então, meu Deus do céu. E nos sistemas de saúde também não. Então, e a única forma de combater os preconceitos é promover a convivência. Não tem jeito. Porque falar em pagar a dívida é uma dívida que é impagável. Às vezes eu vejo pessoas, né, falando, não, eu tenho que pagar a dívida com o movimento indígena. Como é que vai pagar uma dívida se tinham 40 milhões de indígenas que morreram por vítimas de uma guerra biológica das doenças que vieram da Europa para cá, outros escravizados, é mesmo que aconteceu com os afro-brasileiros que foram trazidos da África para cá, não tem dívida que pague isso, não é? Então, assim, o que nós precisamos fazer para combater o racismo é promover o equilíbrio, a convivência, na medida que o jovem negro ocupa cargos de poder, o jovem indígena é propiciado que ele possa ser professor, juiz, promotor, ocupar espaço de poder na sociedade, a gente vai promover essa igualdade. Eu assumi o compromisso com o movimento de mulheres e o movimento negro, metade do nosso secretariado será composto por mulheres, e nós vamos ter uma preponderância enorme também de membros do movimento negro, homens e mulheres, indígenas. Podemos conversar, eu acho que é importante também, não tive contato aí durante essa campanha com nenhuma liderança do movimento indígena, mas fica aqui aberto, vou deixar meu zap aqui depois, a gente marca uma reunião, mas com certeza nós temos que promover as escolas, os bairros, centros de tradições, né, como tradição nordestina, tradição gaúcha, entendeu? Desde a sociedade ou desde o Estado, a gente tem que promover essa integração cultural e promover essa representação cultural nas artes, na cultura, no cinema também, que é muito importante. O governo tem que fazer isso no Brasil, infelizmente, porque o bombardeio também de culturas internacionais estrangeiras no nosso país é muito grande. Muito eu não sei, eu tô perdido no tempo aqui. Tem mais alguns segundos ainda? Acabou? Não, agora acabou. Agora acabou. Você acabou certinho. Na hora que eu falei que era para finalizar... complicado também, né? Tá ótimo. Muito obrigada, candidato, pela resposta. Agora nós temos a Michele Andrade, representando o movimento antirracista. Michele, 1 minuto e meio para a sua pergunta. Boa noite, gente. Boa noite, Raul. Tá dando para escutar bem? Sim. Tô escutando. Represento o movimento antirracista daqui de Sorocaba. Fomos nós que organizamos a manifestação que teve, as ações das cruzes que a gente colocou pela cidade. E a gente queria perguntar para você, a gente estava lendo o seu plano de governo e tudo mais, queria perguntar sobre uma questão de educação. Nós temos uma lei, a Lei 10.639, que fala sobre o ensino obrigatório de história e de cultura afro-brasileira, africana e indígena nas escolas. E nós gostaríamos de saber que, se você fosse eleito, o que você faria para que essa lei fosse ativa na cidade de Sorocaba, fosse efetiva na cidade de Sorocaba, que a gente sabe que é uma coisa que não acontece em nenhuma das escolas. É isso, obrigada. 3 minutos, candidato, para a sua resposta. Claro, eu quero agradecer a Michele pela questão. Para mim, Michele, sempre teve muito claro, por ter estudado e por ter convivido também com muitos integrantes do movimento negro no Brasil e aqui em Sorocaba, em nossa cidade, que essa é a questão fundamental do país. O problema central do Brasil é a desigualdade, e a desigualdade do nosso país tem um traço racial, claro, ululante, só não vê quem não quer, é só quem faz a política do avestruz que não quer enxergar isso aí. Então, essa é a questão central. Eu trabalhei sempre nisso, eu sou autor do feriado do Zumbi dos Palmares aqui em Sorocaba, sempre apoiei o movimento negro, e nós vamos promover a cultura negra em Sorocaba através da educação, mas da cultura também, de várias outras formas. Depois a gente pode tratar aqui do programa Sorocaba Solidária, tem vários pontos importantes do programa que vão estar ancorados em cima desse ponto. Nós vamos ter que preparar a rede para isso, os professores que são do movimento negro, nós podemos capacitá-los, e também professores que se interessam pelo tema, nós podemos usar o Centro de Referência em Educação, a Unesp, que é hoje uma referência internacional na área da pedagogia, vai poder trabalhar com a Secretaria de Educação, porque o nosso governo vai unificar as 13 instituições de ensino superior que nós temos em Sorocaba. Nós formamos 8.000 universitários por ano na cidade, e nada dessa inteligência público hoje. A partir de janeiro do ano que vem, isso muda radicalmente. O Fiscar, o Nesp, FATEC, Facens, Unis, Unip, tudo isso vai trabalhar integrado com a prefeitura, e aí nós vamos poder preparar os nossos professores para enfrentar
essa chaga, essa doença entre nós que se chama racismo. Não é uma coisa escandalosa. Eu tive na Alemanha no ano passado, a cidade de Berlim tem a Ana Maria Braga alemã, é negra, para quem não sabe, que a Alemanha não tem 3% da população negra. Então, a maior referência de culinária na Alemanha, que fica com os alemães toda manhã ensinando a cozinhar, é uma mulher negra. Então, quero dizer aqui o seguinte, a Alemanha tem mais negros na televisão que o Brasil. Então, nós somos um país doente. É isso que eu vou falar, que é doente, entendeu? 50% da população é negra e não tem, você vai no fórum aqui, não tem um juiz, entendeu? Ou a gente enfrenta isso ou não tem país, assim, entendeu? Então, o que negócio é esse? Que conversa? O Brasil é Bélgica, não existe, entendeu? Nós somos uma grande África, precisamos admitir isso e precisamos promover, inclusive, internacionalmente, né, essa fusão cultural que se deu aqui, respeitar ela, cuidar dela, porque é o diferencial do Brasil, essa possibilidade de ser uma parabólica mundial, por conta dessa confluência, essa miscigenação fantástica que se deu aqui. Então, Michele, assim, para mim é um compromisso de vida. Nós vamos trabalhar todos os dias na prefeitura pensando em promover a população negra de Sorocaba, porque só assim que a gente consegue derrubar o muro da desigualdade social, porque ele tem um traço racial e quem tem dúvida disso é só olhar a história do Brasil recente. Quando chegaram os médicos cubanos no Nordeste, desceu do aeroporto um homem negro, médico, e uma médica postou na rede social que não queria nunca ir atender com ele, que ele parecia um empregado doméstico da casa dela. Então é isso que é o nosso país. Nosso país é um país doente, essa doença precisa ser encetada. No começo vai sair bastante pus, porque sai mesmo, sempre quando tem um tumor ali você mexe, né? Mas depois a gente consegue fazer uma higienização ali, passar uma acetona, uma água oxigenada, fazer um curativo e vai com o tempo, vai cicatrizando, e a cicatriz é a convivência entre jovens e negros e brancos nos bancos escolares, no judiciário, nas faculdades de medicina. Talvez daqui 2, 3 gerações a gente olhe para o passado com vergonha, mas com muita esperança e com honradez aqueles que lutaram nesse tempo presente contra essa situação abjeta que a gente vive hoje. Muito obrigada, candidato, pela sua resposta. Agora a gente finalizou a nossa primeira rodada de perguntas da sabatina e começamos então a segunda rodada. Como a gente está com tudo muito tranquilo aqui, não tenho nenhuma consideração a fazer. Retomando, então, nossa primeira pergunta vem novamente do Helder Freza, representando o coletivo Floresta Cultural. Helder, 1 minuto e meio para sua pergunta. Perfeito. Bom, Marcelo, levando em consideração essas últimas pautas levantadas pela Lucinda, né, sobre a diversidade, pela Michele também, pela diversidade étnica e pela permanência na cidade, nós, da Floresta, nós temos esse olhar também da importância que é valorizar isso, a diversidade que temos em nós. E, de alguma maneira, a gente enxerga que o patriarcado, que seria, de certo modo, representado na cidade por forças como do mercado imobiliário, são fortes, né? E a necessidade que temos de unir, dialogar, de fazer pontes, como você comentou, né? Não desafiando esses poderes, mas mostrando caminhos, alternativas para que a gente possa justamente trazer alternativas de rendas para esses agentes e famílias que trabalham a arte e a cultura na cidade. Então, na Floresta, nós sonhamos com essa promoção de valorização das áreas verdes e, no nosso caso em específico, de mudança de um planejamento, de um loteamento, né, fechado, feito em uma área de preservação permanente, né? Isso, quem diz, é um auto de infração da Polícia Ambiental, que foi contestado por um laudo cronologicamente posterior à obra, né? O que no nosso direito difuso e coletivo da sociedade civil está sendo olhado pelo jurídico, né? Nós estamos levando isso ao fórum através da entidade civil. Mas o que eu queria reafirmar era justamente isso, como que, veja, hoje a gente está perdendo alguns patrimônios por conta de órgãos como a CETESB, né? Que é do Estado e que faz o valor disso. A SEMA hoje, que é a Secretaria do Meio Ambiente, não tem profissionais que possam fazer isso. Como que você vê que a cidade pode cuidar dos maus tratos que o próprio Estado eventualmente pode estar fazendo, né, no município? Esse é um drama da prefeitura como um todo, viu, Helder? Toda a parte meio que a gente chama, que são os técnicos, a área de fiscalização, a parte de planejamento, de engenharia da prefeitura, foi tudo sucateada, ao meu ver, porque o projeto político é esse. Você tira aqueles profissionais que eles chamam de estorvo, né? Que é o pessoal que fica pedindo mais documentação, pedindo mais relatório, pedindo mais informações sobre todos os projetos que tramitam ali. Você tira isso daí e deixa só o cabidão de emprego. E o cabidão de emprego você leva na lábia, né?
Hoje a prefeitura, infelizmente, nas áreas estratégicas, só tem cargo de confiança. E aí pode entrar o projeto que quiser, com o impacto que quiser, que vai ganhar um carimbo e uma assinatura. Antigamente até tinha um ofício atravessado no meio, colocando alguns senões. Ultimamente, mas nem ofício mais, não tem nenhum servidor mais, nessas áreas estratégicas com servidor de carreira, que está ali há 20, 25 anos, que está preocupado com o interesse público. A maioria desses cargos estratégicos hoje está preocupada com o interesse eleitoral, porque é a eleição que decide se ele vai continuar empregado na prefeitura ou não. Uma situação muito complicada. E aí nós temos vários problemas. O vídeo e o áudio do candidato travaram. Ai, meu áudio travou? Agora pode então, continuar. voltou agora. A gente está no processo aceleradíssimo de aterramento, assoreamento, perda de nascentes da cidade. Todos os dias a gente perde alguma. A parte também dos bosques de Sorocaba, muitos já viraram mini lixões nos bairros. Tinha um projeto que era bacana, e aqui, independente de quem fez, era bom, era um projeto Catatreco, que chamava, e Ecoponto. Porque às vezes o cidadão, ninguém tem dinheiro. Vocês sabem quanto custa uma caçamba, pessoal? R$600. A pessoa às vezes compra um sofá novo, o sofá velho, ela não consegue alugar a caçamba para jogar fora. Então ela vai jogar onde? No bosque que tem perto da casa dela. Aquilo que ela para ser um patrimônio de todos, um bosque que ali tem passo. Pô, eu coloquei um pé de jabuticaba aqui no quintal de casa aqui, vocês imaginam aqui, uma festa de passarinho aqui. Tem uma árvore frutífera, já dá um equilíbrio ambiental imenso. E infelizmente esses pequenos bosques, todo o bairro tem, né? Você falou a área de interesse social, são pequenos bosques, mas por falta de cuidados, estão virando mini lixões. Então, a gente delineou bem essa questão, nós vamos retomar os ecopontos, manter inclusive o mesmo nome, não tem um problema de qual prefeito que fez. O projeto é bom, tem que ser mantido. Essa ideia é retomar com o mesmo nome, e também começar a trabalhar, essa é uma ideia do Gabriel Bittencourt, de interligar os bosques da cidade, para que os animais possam transitar pela cidade, porque hoje qual que é o problema? São as áreas de preservação, as mini áreas de preservação, todas elas são estanques. E aí sempre que tem algum animal que ele precisa transitar, ele tem que atravessar o bairro, tem que atravessar a avenida, e aí você tem uma mortandade absurda. Então nós vamos começar a trabalhar no médio prazo para promover a interligação desses bosques, para poder manter um equilíbrio, mas eu concordo contigo. Agora o setor imobiliário vai ter que entender que agora o interesse público chegou na prefeitura, e vamos ter que conversar, né? Eu não tenho rabo preso com ninguém, estou muito tranquilo para tocar essa situação, viu? Muito obrigada, candidato, pela sua resposta. Não sei se, eu achei que tinha travado, mas não travou, candidato. Bom, agora a gente continua as nossas perguntas com a Grace Carreira, novamente, representando o FOPEX, Fórum Permanente de Culturas de Sorocaba. Grace, 1 minuto e meio para a sua pergunta. Bom, falando em mercado imobiliário, Raul, nós tivemos recentemente a demolição da Vila Bertina, né? Que eu acho que entra nesse contexto aí todo dessa especulação imobiliária. Eu acho que a gente volta para a questão do plano diretor também, tem áreas que a gente precisa regularizar melhor a construção na cidade, porque, né, a gente está perdendo patrimônio cultural, patrimônio ambiental por conta da especulação imobiliária, né? E o que eu quero saber de você, da gestão, o que vocês pretendem, Raul, para organizar a gestão do patrimônio cultural na cidade, porque nós não temos, né? A Secult, ela não tem uma estrutura administrativa para gerir os seus equipamentos. E vamos entender, patrimônio cultural não precisa ser o prédio da cultura, né? O patrimônio cultural pode estar em outra, pode ser do particular ou pode ser de outra secretaria, né? Mas a questão é a seguinte, não existe dentro da Secult uma gestão do patrimônio, né? Não existe uma equipe, há um déficit de servidores. E aí são 3 perguntas numa só, né? Como que vocês pretendem avaliar esse organograma da Secult para equipar, vai abrir concurso público? Porque não é qualquer concurso público. Nós só temos uma museóloga. Entendeu? E tombamento, vou finalizar. E o tombamento, ele deveria ser o último recurso a ser usado para preservação, né? Existem instrumentos urbanísticos que são necessários e são úteis para a preservação do patrimônio. Mas para isso a gente tem que ter na Secult arquitetos, historiadores, sociólogos. Então não é qualquer concurso. Então assim, a gente
como resolver o problema de déficit funcionário da Secult e qual é a proposta para a gestão de patrimônio cultural, lembrando que não é só pedra e cal, né? O tijolo a gente não protege o tijolo, a gente protege a referência dele. E dentro disso, Raul, temos um grave problema com o arquivo de documentos, né? Não existe uma gestão de documentos, e os documentos também são tratados. De 1940 para trás, são todos considerados arquivos, são todos documentos históricos. E nós não temos um arquivo público nessa cidade. Né? Raul, 3 minutos para você responder, por favor. Ele está travado? Não. Eu acho que sim. Destravou. Agora voltou, Raul. Pessoal, chegou tudo aqui no escritório. Chegou gato, chegou cachorro, chegou criança, chegou tudo. Raul, você ouviu ouviu a pergunta? Eu ouvi. O patrimônio arquitetônico da cidade, também tem o patrimônio material. Nós temos um plano municipal de cultura. Eu vou dizer para vocês, o plano está bem delineado. O problema são os meios para poder viabilizar as questões. Aí você pega, por exemplo, a parte 1, né, que é o patrimônio cultural, está bem amarrada. A parte de gestão pública também está bem interessante. Eu acho que ali a gente já tem um mapa para poder trabalhar. Não sei se é o caso de nós atualizarmos ele com participação maior da comunidade, da cultura de Sorocaba, os artistas, o pessoal da arquitetura e tal. Eu tenho escritório de advocacia na Cesário Mota. Você sabe, na Cesário Mota ficou só o Sindicato dos Têxteis e o Mirante Ondina. O resto está tudo no chão, acabou tudo. E é ali que passavam as tropas. E para quem está acompanhando aqui, eu sei que vocês sabem, mas para quem está acompanhando e porventura não conheça, era a Feira de Muares, era o maior evento econômico do Brasil durante um grande período, porque ajudou a unificar o país. Vinham as mulas do Rio Grande do Sul, dos Campos e Viamão, eram negociadas aqui em Sorocaba, daqui seguiam para Minas Gerais para descer com ouro até o Porto do Rio de Janeiro. E assim se construíram 600 castelos franceses, que os brasileirinhos vão para a Europa, acham lindos os castelos, não sabem que foi feito no lombo das mulas aqui e nas costas dos nossos tropeiros, que todos, coitados, viviam, né? Que inclusive agora é patrimônio material de São Paulo, no virado paulista. Então, qual que é a questão que é importante? Nós temos, de fato, um processo de deterioração do nosso patrimônio histórico Sorocaba. Então, nós vamos ter que cuidar disso aí. Palacete Scarpa, a Sorocabana está num momento muito importante. A empresa quer entregar a concessão para a União de volta. Então, o próximo prefeito ou prefeita vai decidir essa questão. Eu acho que já é hora de nós trazermos isso para o patrimônio do município e cuidarmos, porque está no coração do sorocabano também, o entroncamento, né, nosso da Sorocabana. Então, nós ainda temos muitos prédios importantes, só que nós vamos ter que fazer uma recomposição do RH. Isso aí, todos os funcionários da Secretaria da Cultura dizem o que você está dizendo, Grace. De fato, a situação é muito complicada, a gente não tem os técnicos para acompanhar. O Ministério Público já chegou a fazer um relatório em Sorocaba, dando conta dessa situação, que a gente não tem as pessoas para fazer os levantamentos, os inventários, os estudos e por aí vai. E qual que é o nosso plano? Nosso plano é recompor com funcionário público, viu? Porque os outros candidatos, todos eles falam de forma envergonhada, vamos fazer parceria, convênio, vamos fazer terceirização, que no fundo tudo isso é para entregar para algum setor poder fazer a gestão dessa área. E essa área é uma área que ela pode parecer bonita na conversa nossa aqui, mas tem muito interesse. Entendeu? Vocês sabem disso. Vai tombar o patrimônio ali, o imóvel fica amarrado. Entendeu? Geralmente o proprietário não fica muito feliz, não. E é uma discussão pesadíssima. E tudo vai para o Poder Judiciário, 10, 20, 30 anos de debate no Judiciário essa questão. Então, nós vamos ter que ter uma preocupação aí, sim. A recomposição do RH da Secretaria da Cultura, ela se faz necessário. Nós fizemos uma plenária virtual para debater esse tema aqui, inclusive com funcionários da Secretaria da Cultura. Esse tema foi levantado e eu assumi esse compromisso. Na medida que a gente for recompondo o orçamento, nós vamos realizar concurso público, que há anos não acontece mais na Secretaria da Cultura, para poder, vamos dizer assim, guardar o nosso álbum de fotos. É quase isso, toda família tem um álbum de fotos e nós estamos perdendo nossa situação do casarão de Baltazar Fernandes e muitos outros pontos aqui em Sorocaba, se a gente for lembrar aqui. Agora tem também o patrimônio material, que ele é muito importante e precisa ser preservado na cidade também, né? Inclusive o inventário sobre questões de materiais, a culinária sorocabana, autêntica, histórica, que nós estamos perdendo, nós vamos ter que também promover ações nesse sentido. Muito obrigada pela resposta, candidato. Agora nós temos a nossa próxima pergunta com a Fina Tranquilin, representando o CONDUC, Comitê de Direitos Humanos e Cidadania. Fina, 1 minuto e meio para a sua pergunta. Oi.
Oi. Raul, desde a campanha anterior, você tem em seu plano de governo um capítulo sobre a primeira infância. A pergunta é: gostaria de saber como pretende acabar com o crônico problema do déficit de vagas em creches e, considerando esse ano atípico, como pretende gerir a educação? Duas questões importantes. Então, o primeiro ponto é assim, nós precisamos garantir a retomada das aulas em segurança o ano que vem. Então, nós vamos ter, vencendo as eleições, eu acredito que nós vamos ganhar essas eleições. Eu sou candidato, né? Quem estiver acompanhando e quiser votar, ajuda. Não só votar, ajudar também na campanha, viu, pessoal? Compartilhar e curtir os conteúdos aí da gente já. Nós vamos ter pouco tempo para organizar a transição e nós vamos ter somente o mês de janeiro para preparar as escolas para a volta às aulas. E o plano qual é? Nós vamos ter que, possivelmente, ter uma turma na escola e uma turma no EAD, no ensino à distância, porque, infelizmente, nós temos salas de aula com 45 alunos na rede municipal, viu? Para quem não sabe. E creches também superlotadas, são 20 creches conveniadas, todas com profissionais terceirizados ganhando menos que os concursados e também superlotados. Então, nós temos professores com idade avançada e nós não vamos ser irresponsáveis de correr o risco de um professor da nossa rede morrer por conta do coronavírus ou uma criança ou pré-adolescente levar o coronavírus para casa. Então, nós vamos ter que ter um trabalho forte de preparação. Tem até técnico do bombeiro aí nos ajudando. Eu visitei as escolas particulares que estão voltando agora. A parte da ventilação vai ter que ser muito bem pensada, álcool em gel para todo lado, aquela máscara acrílica para os profissionais da educação. E vamos ter humildade também de, no final de janeiro, se nós... Travou o vídeo e o áudio do candidato, a gente parou de contar o tempo. Esperamos ele voltar para retomar o nosso cronômetro. Voltou aí? Voltou. Voltamos já, estamos contando. Eu parei aonde? Eu parei na volta às aulas? Isso. Então, em Portugal, por exemplo, tem um surto novamente de coronavírus. Se a gente chegar numa situação como essa no final de janeiro, nós vamos reunir a rede, pode ser de forma online, é tranquilo de fazer isso e manter a suspensão da volta às aulas. Mas diferente da atual administração, o EAD vai acontecer. O EAD eu quero pôr de pé já em janeiro, para garantir que a gente tenha atividades pedagógicas já sobre monitoramento e acompanhamento da Secretaria Municipal de Educação. Foi um crime que aconteceu em Sorocaba, 60 mil crianças desassistidas de ensino à distância. As famílias, a rede particular, quando parou, o que aconteceu? As famílias de classe média aí, Fina, que é uma questão importante, elas conseguem dar conta do processo pedagógico em casa. Porque às vezes tem o pai, uma mãe que é professor, ou que tem hábito de leitura, ou que lê jornal, que assiste telejornal, que conhece a internet, como é que funciona e tal. O problema do Brasil, na verdade, é que nós temos uma parte da população que varia de 30% a 50%, dependendo da região do país, que vive numa espécie de obscurantismo. Eu vou na reunião das pessoas, Fina, tem bairro aqui que não tem nada escrito na casa da pessoa, nem a Bíblia tem. Como é que uma criança cresce numa casa que não tem nada escrito se o mundo moderno é escrita? Entendeu? Não tem como. Então, assim, você tem praticamente um muro que separa as pessoas entre quem vai conseguir viver no mundo moderno, não. É por isso que o governo tem que pôr a mão aí. E tem que pôr já ajudando, inclusive, no pré-natal. O capítulo do programa da eleição passada era a infância, eu continuo nessa tese. São 9 mil gestantes em Sorocaba todos os anos, 5 mil usam o sistema público de saúde, nós precisamos mudar toda a guarida aí, fazer igual a Alemanha fez no pós-guerra. Lá eles fizeram por uma necessidade material, os homens tinham morrido no campo de batalha. Então, o que o Estado fez? O Estado virou uma grande família. Pegava a criança... O candidato travou novamente, esperando ele voltar. Eu caí de novo aí, tá, mas tá difícil aqui. Voltei? Voltou. Então nós vamos ter que fazer isso num grau menor, não é? Que é o Estado cumprir essa função que para as famílias de classe média alta é uma questão que eles acham, inclusive, que é natural, né? O menino sai da escola, a menina fica a tarde inteira no curso de inglês, espanhol, francês, natação, e depois, se precisar, tem um psicólogo ainda para ir. As famílias dos trabalhadores não têm. Então nós vamos ter que organizar isso para poder corrigir esses desequilíbrios. Então, a primeira infância é muito importante. Nós temos um déficit hoje de 2 mil vagas em creche, aproximadamente, pode ser um pouco mais, um pouco menos, e a ideia é expandir por dentro do sistema público de educação. Como eu falei aqui, nós temos um plano para retomar a capacidade financeira do município. Na medida que a gente vai equilibrando, a gente vai desenvolvendo por dentro do setor público, porque também está cheio de denúncia aí. Ele travou de novo, mas agora a gente também já poderia finalizar a resposta dele. Acho que deu para ela ter um começo, meio e fim.
Só esperar ele voltar para eu passar para a próxima pergunta. Ele está demorando. Raul. Demorando agora, hein? Peço agora retomou. Para vocês, viu? Fique Fazer tranquilo. um relatório aqui para Vivo. Né? Falar, olha, eu estava na sabatina do E o Fopex, 5G que não entra no vários Brasil movimentos, nunca. O Bolsonaro né? não quer deixar o 5G vir para cá, nós vamos depender do cabeamento. Exatamente, do cabeamento que não existe. Bom, vamos lá então. Agora, a nossa próxima pergunta será feita pela Uma Reis Sorreca novamente, representando a ATS, Associação Transgêneros de Sorocaba. 1 minuto e meio para a sua pergunta. Eu vou fazer uma pergunta um pouco mais objetiva. A gente sabe que existe um histórico de exclusão, né, e de violência que as pessoas trans vivem, né, aqui na cidade de Sorocaba. E a ATS vem construindo, né, junto com a Secretaria da Saúde, com um grupo seleto de alunos da medicina da PUC aqui de Sorocaba, um projeto de fluxo de atendimento para pessoas trans, pensando em suas necessidades como qualquer outra pessoa, ou seja, que tem um coração, 2 rins, um fígado, enfim, mas também as necessidades específicas de saúde que nós temos, né? E aí a pergunta é se você possui alguma proposta, um projeto que vai de encontro com essas necessidades relativas à população trans, no que tange o atendimento à saúde, né? Pensando que a gente, provavelmente, a maioria de nós não temos acesso à saúde privada, né? E como fazer isso do SUS mesmo. Perfeito. Candidato, 3 minutos para a sua resposta. Nós estamos aqui para promover equilíbrio social. Se existe um serviço que só é realizado que as pessoas que têm dinheiro conseguem acessá-lo, a igualdade, né, que é o que nós defendemos, o correto seria que quem não tem dinheiro também possa acessar esse serviço. Então, o Sistema Público de Saúde, né, o nosso SUS, está aí para isso. Então, eu acho que nós devemos atender, e a ideia é fazer esse atendimento sim, na rede pública. Agora, tem que ver, porque essas são questões de média complexidade e alta complexidade, e a responsabilidade do município ela é residual, porque existe uma organização no sistema de saúde municipal. A gente tem os postos de saúde que fazem o primeiro atendimento, que é hoje o maior gargalo na cidade. A gente está com 200 profissionais de enfermagem a menos do que nós tínhamos em 2016. Hein? E de lá para cá, nós tivemos 21 mil trabalhadores com carteira de trabalho assinada que perderam plano de saúde, que foram para a rede pública. Então, aumentou o contingente e diminuiu o número de funcionários, aí dá bom. Ia dar uma crise na saúde, com certeza, né? Então, a atenção básica é a responsabilidade da prefeitura. A gente tem também a média complexidade, que é a policlínica, e temos um convênio com a Santa Casa. Eu acho que a Santa Casa, se tiver condições de fazer esse atendimento, esse tipo de procedimento, nós devemos acertar isso a partir do convênio que existe entre a prefeitura e a Santa Casa. A prefeitura passa hoje 100 milhões de reais para a Santa Casa. Do contrário, nós teremos que fazer gestão com o governo do estado de São Paulo para fazer essas tratativas a partir do conjunto hospitalar de Sorocaba e da rede de hospitais conveniados. Mas eu acho que se existe uma demanda, essa demanda precisa ser atendida e eu sempre defendi e vou continuar defendendo. Já disse aqui, quero reafirmar mais uma vez, nosso compromisso com a comunidade LGBTQI+, de Sorocaba em relação a toda a completude da sua pauta. O ser humano veio no mundo para ser feliz. Entendeu? Quando os portugueses chegaram aqui com a cara toda amarga e azeda, tudo querendo enricar, e viram os indígenas todos sorrindo no litoral brasileiro, foram os maiores choques de civilização que já existiu. Né? E nós herdamos, graças a Deus, uma parte dessa busca, né, de felicidade dos povos indígenas. Então, o ser humano está aqui para ser feliz e buscar a felicidade é o ponto central. E a pessoa que precisa para realizar a sua felicidade um serviço de saúde tem que ter. Então, pode contar conosco, né, nessa questão e depois a gente senta aí com o movimento. Eu já assinei uma carta bem extensa, Vilma, depois eu te mando. Com vários pontos importantes da comunidade LGBTQI+, aqui da cidade. Eu não vou lembrar tudo de cabeça agora, que é tanta coisa, mas depois eu te mando. Lá tem bastante coisa, questões detalhadas que a gente está incorporando, mas a ideia é ter um sistema público de saúde que atenda a todos. Muito obrigada, candidato, pela resposta. Agora, a nossa próxima pergunta será feita pela Lucinda Silveira, representando os movimentos feministas, povos e comunidades. Lucinda, 1 minuto e meio para a sua pergunta. Você consegue desligar seu microfone, por favor?
Raul, como já citado por você mesmo, as feiras elas fazem parte, né, da construção histórica de Sorocaba. A gente sabe que são espaços de coletividade que permitem troca de saberes, apresentações e ainda geram viabilidade financeira, principalmente para artistas independentes, mulheres, povos indígenas e demais comunidades. A gente gostaria de saber quais são as suas propostas para fomentar esses espaços culturais. Candidato, 3 minutos para sua resposta. Eu já vi em algumas cidades de Minas Gerais, Lucinda, na ponta da feira, atividades artísticas acontecendo, porque é um ponto de aglomeração. E é uma coisa que eu achei muito bonita. Em Campinas, uma época, chegou até a ter creche, né? Tinham palhaços para fazer brincadeira com as crianças, para que os pais pudessem fazer as compras nas feiras. Eu acho que a feira em Sorocaba aqui, ela está pobre do ponto de vista cultural. Hoje só é uma relação de mercado, a pessoa vai lá, compra e vai para casa. E ao DNA da cidade, né? Porque a cidade surgiu a partir das feiras de mulas, né? Dos moares, cresceu assim, foi um ponto importante da nossa história. As feiras, elas são grandes geradoras de emprego na cidade e estão tentando dificultar ao máximo. Só para vocês, não sei se vocês estão sabendo aí, agora estão querendo fazer licitação em ponto de feira em Sorocaba. É uma coisa que, sim, não existe isso em lugar nenhum no Brasil. E imaginem vocês, se o Talce quiser entrar, porque licitação, quem dá o maior preço leva. Daqui a pouco nós vamos ter até McDonald's nas feiras, nas cidades. Então, assim, feira é uma questão de tradição, tradicional. E a ideia é manter as que já estão, estimular a feira noturna, estimular atividades culturais na feira, porque é um ponto de aglomeração humana importante. Ter feiras também de produtos orgânicos e feiras de pequenos agricultores na cidade. Vou citar só um equipamento público importantíssimo, que é hiper subutilizado, que é o Distrital, por exemplo. Lá já teve até a agência do Banco do Brasil, é um equipamento enorme, maravilhoso, e está completamente deteriorado. Se der um banho de tinta nele, uma arrumada nele, colocar artistas para se apresentarem ali, não é? Colocar o pessoal do artesanato, fazer uma divulgação, colocar circuito de palestras, de teatro ali, fica um lugar maravilhoso de se frequentar. Ele tem vários acessos importantes, lugar para estacionar carro. Então, não precisa nem construir equipamento novo, até porque a gente não tem dinheiro. A ideia é dar novo significado aos equipamentos que já existem. Nós vamos montar o circuito de teatro em Sorocaba a partir das escolas, por exemplo. Não tem, vamos ficar construindo teatro, né? A ideia é usar o equipamento público que a gente já tem. Então, o plano inicial é estimular bastante a questão das feiras e usar as feiras, inclusive, como espaços culturais. Já tem uma no centro, né, que acontece, acho que a cada 15 dias, uma vez por semana, que enche de gente, mostra que, de fato, tem apelo social esse tipo de iniciativa, com pouca coisa, um banheiro químico, um incentivo de participação artística ali. As pessoas estão, ainda mais depois dessa pandemia, está todo mundo carente de se encontrar, né, de rever os amigos, tá? Eu acho que o ano que vem a demanda por atividades coletivas vai ser enorme em Sorocaba. A prefeitura tem que dar vazão para essas coisas. Muito obrigada pela resposta, candidato. Agora, partindo para a nossa última pergunta, que vai ser feita pela Michele Andrade, representando o movimento antirracista. Michele, 1 minuto e meio para a sua pergunta. Boa noite mais uma vez. Agora nós queríamos fazer uma pergunta em relação à ação da polícia aqui na cidade de Sorocaba, em relação às pessoas pretas. A gente tem alguns casos em Sorocaba que estão parados. Um deles é o do Dinho, o outro do Luquinhas, que aconteceram na cidade de Sorocaba. E a gente sabe que acontece em todos os lugares essa violência policial com o povo preto. E nós gostaríamos de saber, se você fosse eleito, se você tomaria alguma medida em relação a do justiça age com a gente e tudo mais, o que você faria em relação a isso? Alô? Estão me ouvindo? Então, Michele, o primeiro ponto é assim, no meu governo nós vamos ter várias autoridades negras e negros. Nós vamos ter secretários e secretárias que vão ocupar funções de mando dentro da prefeitura do movimento negro, porque a gente começa a quebrar o racismo assim, quando você tem autoridades negros e negras, inclusive dentro da corporação da Guarda Civil Municipal, isso já começa a ter uma quebra, porque você começa a mostrar, né, que existe uma participação da comunidade negra na gestão do Estado, no comando das políticas públicas. Isso é importante, mas isso não é tudo. Nós temos o racismo estrutural, o professor Silvio de Almeida, inclusive, tem um livro importantíssimo sobre esse tema.
ele é um dispositivo importante dentro da sociedade brasileira para perpetuar a desigualdade, então nós temos aí, de fato, um Everest para escalar. O que nós vamos fazer? Da parte que nos cabe de competência, a Guarda Civil Municipal, nós vamos ter que ter, a escola da Guarda Civil Municipal vai ter que ter esse tema. Então, a ideia é ter cursos sobre abordagem comunitária e a questão do racismo vai ser discutida por todo o guarda. E aquele que pisar na bola vai tomar processo administrativo, vai ser expulso da corporação, eu já falei aqui, vai ser a mão dura, porque racista e nazista eu não admito, entendeu? Não foi pouco que a humanidade lutou para colocar os nazistas para correr e para transformar racismo em crime. E nós não vamos retroceder agora, né? E suspeita de violência policial da Guarda Civil Municipal em qualquer abordagem. Tem suspeita, vai colocar em afastamento temporário o Guarda Civil Municipal que participou da ação, até que se faça a investigação. Aí, como advogado, quero dizer aqui que é preciso que seja feita a investigação, para a gente também não correr o risco de ter ilegalidades acontecendo. Fez a investigação, comprovou que o servidor público está ali para servir o povo, teve uma atitude racista, entendeu? Está fora da corporação, simples assim. São 385 guardas civis municipais que nós temos em Sorocaba e nós vamos dar o perfil de polícia comunitária, polícia lá na comunidade. Nós estamos com os dados de violência em Sorocaba disparando, 150 escolas furtadas, 97 homicídios no ano passado, 186 estupros, são dados assim alarmantes e nós precisamos reverter isso, mas reverter sempre respeitando, os direitos humanos, respeitando as questões de gênero, as questões raciais. Então nós vamos ter dentro da academia que forma a Guarda Civil Municipal, essa questão vai ser bem rígida e é aquilo, a instituição forma o servidor. Ele só vai poder subir hierarquicamente dentro da Guarda Civil Municipal se ele cumprir todos, e com rigor, todas as questões que inclusive estão na Constituição, de respeito, de não ter uma atitude racista e por aí vai. Então, nós vamos ser rígidos nessa parte em relação à Guarda Civil Municipal, inclusive o movimento negro, o movimento das mulheres, porque o machismo também está entranhado, né, na sociedade brasileira. Nós vamos ter muitos cursos desses para os guardas civis municipais em nossa cidade. Já fiz reunião com eles, inclusive já disse como que nós vamos trabalhar e fiquei muito feliz que recebi apoio de muitos guardas civis municipais que acham que é a hora de nós termos, de fato, uma abordagem diferente na nossa Guarda Civil comunitária e espero que um dia a gente possa ter também isso na Guarda Civil, na Polícia Civil e na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Muito obrigada, candidato, pela sua resposta. Nós finalizamos agora com as perguntas aqui dos movimentos e como o nosso tempo hoje foi bem fechadinho, a gente conseguiu que todo mundo cumprisse exatamente o tempo que a gente tinha disponível, a gente vai abrir para algumas perguntas que foram feitas nas páginas do Facebook e tudo mais. A gente não fez isso na primeira, mas hoje a gente tem tempo sobrando, então a gente vai abrir esse espaço. Eu não sou a pessoa que está acompanhando as redes sociais, então gostaria de ver quem que vai fazer as perguntas aqui para a gente. Pode abrir o microfone e fazer a pergunta para o candidato, tá? Fiquem à vontade. Posso fazer uma pergunta para o Raul, enquanto olha aí o chat? Pode. Enquanto vocês olham as redes sociais? Ô, Raul, você estava falando isso agora da segurança nacional, da segurança municipal e tal. Eu lembrei dos bailes da periferia. Há um tempo atrás, o Hudson fez um auê aí na cidade, né? Dizendo que ia acabar com o pancadão e tal. E aí nós pedimos para ele uma reunião com alguns membros e alguns comitês, e o Conduc estava junto, né? E aí a gente foi ouvir o que ele tinha a dizer. E o que ele tinha a dizer é que ele ia botar a polícia, né, ou a guarda municipal, nas redes sociais, fiscalizando quando houvesse o pancadão, e aí ele ia chegar lá com a polícia antes e não ia deixar o pancadão acontecer. E aí a gente perguntou para ele se ele tinha algum projeto cultural, então, para os jovens da periferia, né? Porque se não tem projeto cultural na periferia, como que você vai acabar com o único projeto cultural que tem na periferia, apesar dele não entender que isso é um projeto cultural? Então, eu queria saber de você, né? Já que você falou disso, qual serão as suas ações da periferia para que a gente possa rever a questão do pancadão ou seja uma coisa mais segura? Maravilha, obrigado pela pergunta, Fina.
Só para contar para vocês aqui, eu faço mestrado na PUC em São Paulo, né? E agora tá trancado por causa da pandemia. E lá tem pancadão todo dia, viu? Para quem não sabe aí. Todo dia tem pancadão, a polícia fica toda prestando continência para os jovens de classe média que chegam para estudar na PUC. Ali na região de Perdizes, ali fica lotado de jovens, né? Todos os dias, e a polícia está lá para proteger eles todos, entendeu? Na verdade, o que é isso aí? O que não pode é a festa da juventude na periferia. E aí mistura racismo com política contra jovem pobre, entendeu? E vai um monte de coisa aí no meio. E falta de preparo também dos órgãos policiais, e até uma certa falta de preparo estimulada, porque se quer, de fato, ter uma guarda pretoriana, e não uma guarda de Estado, uma polícia de Estado no Brasil. Todos os governadores que passam evitam de fazer uma reformulação na polícia militar, na civil nem tanto, a civil tem uma visão mais de Estado, mas a polícia militar, tanto é que a civil era maior do que a polícia militar nos anos 80, hoje a polícia militar é mais do que o dobro do tamanho da polícia civil, porque é militarizada, né? Então ela tem um rito de quartel, um rito hierárquico, e acaba que esses jovens que entram na polícia militar acabam que... Bom, vou usar só um exemplo aqui. Junho de 2013, os jovens foram nas ruas manifestar contra o aumento da passagem. Aí o governador pegou o telefone e falou, desce a porrada neles lá. Aí foram lá, jogaram bomba e tal. Aí no outro dia o governador ligou e falou, agora não vai mais ninguém, deixa eles fazerem o que quiserem na avenida. Entendeu? Então assim, a guarda pretoriana funciona de acordo com o interesse do governador, entra governador, sai governador, a gente não muda isso. A minha candidatura é a prefeito, nós vamos mexer com as questões da cidade, a Guarda Civil Municipal vai ter caráter comunitário, e o guarda que não quiser está fora, simples assim, é processo administrativo e vai espernear na internet, entendeu? Simples, já avisei eles já. Não vai ter guarda racista com a gente na prefeitura. E não vai ter tapa na orelha de jovem na periferia, pobre, negro. Fizer isso aí, está fora da instituição, porque não vamos admitir. Entendeu? Até quando nós vamos seguir com essa palhaçada no Brasil? Entendeu? Até quando? Ou vai chegar uma geração que põe um fim nesse negócio, ou isso aqui vai continuar assim eternamente agora. Então, eu já avisei, são 385 guardas municipais, nós vamos melhorar a carreira deles, vamos fazer concurso público, porque nós precisamos de um guarda municipal para cada 1.000 habitantes, então nós vamos ter que aumentar muito na medida que for recompondo o orçamento. Nós vamos fazer o canil, melhorar a carreira, só que vamos cobrar também. E essa conversa fiada aí do baile funk, isso aí nós temos a Secretaria da Cultura tem que integrar a comunidade. Então nós vamos chamar esses jovens na Secretaria da Cultura, nós vamos ter um secretário de Cultura aqui que tenha uma visão de que toda a manifestação cultural, desde a música erudita clássica, entendeu? Histórica, até o samba, o funk, que acabou de surgir aí, tudo isso é manifestação cultural e merece o respeito e merece ser atendido pelo poder público. Então nós vamos chamar na prefeitura e oferecer espaços com banheiro químico, é uma atividade comercial, vai lá o vendedor de pipoca, o vendedor de água, tem um artista que se apresenta, é diversão, nós vamos oferecer espaços. E aí, é claro, se você oferece espaço, chama para participar, e alguém quer insistir em fazer na porta da casa do trabalhador, meu pai trabalhou na Terceira há muitos anos, eu sei o que é, meu pai implicava até com o carro do peixeiro que passava na rua, entendeu? Por quê? Porque incomodava o sono. Quem tem criança pequena também, eu tenho 3 filhos, sabe como é. Né? Então, assim, de fato, você tem um problema de vizinhança que precisa ser administrado pela prefeitura. Esse é um problema real. Então, nós vamos oferecer espaços com infraestrutura, com agenda, com tudo que tem que ter. E se algum grupo, e aí independente da questão cultural, que quiser continuar fazendo em locais inapropriados, perturbando a vizinhança, aí tem que entrar a mão pesada do Estado, chegar lá e, meu amigo, não pode. Nessa época aqui não pode nada, né? Porque a aglomeração está proibida. Mas o ano que vem, passando a pandemia, não dá para a pessoa fazer um festival de heavy metal no meio de uma comunidade, entendeu? Durante o dia. Tem pessoas doentes, gente acamada, tem que ter nós vamos integrar todo mundo, manter uma agenda unificada em Sorocaba. Se as pessoas tiverem dificuldade até a prefeitura, o secretário vai até os bairros para promover reuniões, para integrar e oferecer espaços adequados. Dá para fazer o baile funk em inúmeros lugares em Sorocaba. Temos 50 mil terrenos vazios na cidade. Entendeu? Lugar aqui é que não falta. Os jovens de classe média alta não fazem as festas rave. Uma semana com o som no último de festa. Então, assim, é uma coisa só de organizar. E aí, quem quiser fazer fora da lei, em tese, aí nós temos que chegar lá e fazer a abordagem. Muito obrigada, candidato, pela resposta. A gente vai trazer mais uma pergunta aqui do chat, quer dizer, agora a pergunta, sim, do chat, e depois a gente já parte para as considerações finais, como estava no nosso roteiro. Bom, boa noite a todo mundo. Trazendo aqui a questão do chat, quando o Raul fala em relação aos alimentos, né,
cadeia alimentícia e tudo mais. Alexandre perguntou aqui no chat como brigar com as grandes corporações de alimentos. Candidato, 3 minutos para sua resposta. Obrigada, menina. Eu ando de carro blindado por causa disso, né? Tu fala, por que o Raul anda de carro blindado? Porque o Celso Daniel não andava, o Toninho em Campinas, eu tive uma reunião com ele 15 dias antes dele ser assassinado, ele queria mexer no controle no contrato do transporte lá. Então, assim, eu já me preparei pessoalmente, do ponto de vista familiar, inclusive, para poder enfrentar esse desafio. Eu vou rever todos os contratos da prefeitura. A campanha nossa está sendo feita por contribuição pela internet e pelo fundo partidário, então não tenho rabo preso com ninguém. Quem tiver, aliás, eu sei que eles monitoram todas as reuniões, todas as áreas que eu participo, então já pode anotar aí. Quem está pendurado na prefeitura com um contrato fraudulento já pode embarcar na candidatura dos outros, que está cheio de gente aí que aceita maracutaia, então vai para lá. Aqui não, com o Raul não, então vou ter liberdade, porque do contrário nós não vamos ter dinheiro no que vem. É simples assim. Ou a gente revê os contratos ou corta na área da social. E se for para fazer política igual os outros estão fazendo, eu vou falar para vocês, eu continuo tocando meu escritório, tocando minha vida pessoal, entendeu? Que é muito bem organizado, graças a Deus. Hoje não sou deputado nem vereador e tô com a minha vida tocando ela. A minha ideia de entrar na política, já fui convidado para ser secretário de Estado, candidato a prefeito, por todos os partidos de Sorocaba, para ser secretário de quase todos os prefeitos dos últimos 4 mandatos. E não aceitei por quê? Porque para sentar no cavalo e não ter a rédea, é melhor ficar em casa. Então, se for para ir para a prefeitura, é para fazer diferente. É para passar um pente fino nos contratos, levantar 50 milhões, renegociar a dívida da prefeitura com as empresas, com as famílias, levantar mais 120 milhões, organizar financeiramente a cidade e pôr as políticas públicas de pé. Porque se for para cortar na área social, elege aí, tem 7 comigo, né? São 8 candidatos, tem mais 7 lá que vão fazer isso, viu? Vão terceirizar, privatizar, fazer convênio, cortar nas áreas sociais e manter o esquema que já vem sendo montado aí há muitos anos em Sorocaba e do ponto de vista nacional também, algumas coisas estão acontecendo nesse sentido, sobretudo depois do Temer para cá. Então, a ideia nossa é fazer diferente. Vamos correr os riscos, né? Política é risco também, mas eu me organizei pessoalmente para isso, inclusive do ponto de vista emocional, e vamos enfrentar esse desafio e com fé no futuro e com fé, inclusive, no nosso povo que vai nos apoiar nesse intento. E depois que experimentem, sai de baixo. Porque quando a população experimenta um governo diferente, eu quero ver quem vai tirar depois. Curso de musicalização em todas as escolas, capoeira, judô, jiu-jitsu, curso de teatro, de cinema nas escolas. Depois que a molecada gostar disso daí, ninguém tira mais. E aí daqui uns dias não vai precisar nem do Raul mais, o próprio povo vai eleger qualquer um aí do povo, vai lá e vai tocar a política e tá tudo certo. A gente muda essa cidade. Muito obrigada, candidato, pela sua resposta. Agora nós partimos para as nossas considerações finais. Voltando à mesma ordem que a gente fez das perguntas, a gente começa com o Helder Freza, do coletivo Floresta Cultural. Helder, você tem 2 minutos para as suas considerações finais, e aí a gente vai passar, candidato, lembrando por todos os movimentos primeiro, cada um com 2 minutos para as considerações, e você tem 7 minutos no final para as suas considerações finais. Helder, fique à vontade, 2 minutos. Muito obrigado. Bom, queria agradecer a oportunidade novamente, agradecer a presença de todos, né? Agradecer ao processo, esse espaço democrático nosso de conversa e lembrar que é importante que nós, enquanto civis, a gente melhore a nossa capacidade de organização, de sociedade civil organizada e não deixemos apenas a responsabilidade para a gestão pública, mas que assumimos esse nosso compromisso com os espaços democráticos que é permitido que a gente faça essa intervenção, né? Então, nós participamos do Conselho do Meio Ambiente através da entidade civil Floresta e sei de outros conselhos que são importantes nas cidades e que certamente faria muito sentido outros comuns aqui dos encontros participassem, tivessem mais atividade nesses outros locais. Nesse sentido, eu espero que também assim possa ser, caso o Raul torne o executor, né, da cidade, que possa valorizar, né, os conselhos e dar mais voz ativa. Fico feliz de ouvir que, de alguma maneira, essa sua escolha para conseguir usar, né, sem rédeas, né, poder ter, de fato, controle de certas questões da cidade, porque ainda há 5 anos trabalhando com esse trabalho civil, eu vejo muita dificuldade do próprio executivo de executar ações
por algum empecilho, talvez político, talvez justamente eleitoral. Então, de alguma maneira, eu saio contente com as informações que recebi. Particularmente, não conhecia ainda o Raul. Eu espero que, nesse sentido, dos vazios urbanos da cidade, eles possam realmente ser melhor trabalhados através dos coeficientes de construção, porque nesse olhar nosso comunitário, talvez esteja aí um dos valores que a cidade esteja perdendo e que poderia muito bem ser útil para a cultura e para a arte da cidade. Eu queria lembrar também que, na questão ambiental, muito da matéria orgânica da cidade ainda vai para o aterro sanitário, né, e que gera um custo, onera a cidade, e que talvez essa seja um possível olhar sobre os custos da cidade de poder, eventualmente, trazer verba para outras áreas. Era só isso. Muito Agradeço obrigada. a presença de todos que estão vendo. Conto com vocês para os próximos encontros. Muito obrigada, Helder. Agora nós voltamos com a Fina Tranquilin, representando o Comitê de Direitos Humanos e Cidadania Conduc, para fazer as suas considerações finais. 2 minutos, Fina. Abre o seu microfone. Estava achando o microfone aqui. Bom, Raul, eu quero te agradecer. Eu estou muito feliz com essa sabatina. Acho que você foi objetivo nas suas colocações, né? Não ficou ampliando demais. Então, isso também colaborou que a gente tivesse um tempo maior na sabatina e as respostas foram muito, muito legais. E eu quero lembrar a todas, todos e todos, que o Conduc existe para fiscalizar e para denunciar as violências aos direitos humanos, né, que ocorrem na cidade de Sorocaba, região, e que eu espero, sinceramente, se você ganhar, você contribua muito conosco. Muito obrigada e boa sorte para você. Muito obrigada, Fina, pelas suas considerações. Agora nós temos espaço para Uma Reis Sorrequia, representando a Associação Transgêneros de Sorocaba, ATS, fazer as suas considerações finais de 2 minutos. Eu queria também agradecer o candidato, ao Raul. Eu gostaria também de desmistificar alguns termos que a gente utilizou de forma um pouco incorreta. Quando a gente fala de nome social, a gente está falando desse nome que, de fato, ele é social, ou seja, que preserva o nome civil dos documentos que ainda não foi modificado, né? Então, é para que essa pessoa não seja exposta no seu dia a dia. E o nome retificado é quando a pessoa ela tem a possibilidade de fazer a troca dos seus documentos de acordo com esse nome que a identifica como ela de fato é. E a outra questão é a gente desmistificar o que seria a homofobia de transfobia. Ainda que a gente fale de LGBT, a gente pode falar de homofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia, né? As violências estruturais, institucionais do campo material e simbólico, ainda que a gente esteja reunidas numa sigla, elas são diferentes. Eu gostaria de fazer uma defesa, espero que no seu mandato a gente tenha também pessoas trans que possam estar pensando políticas públicas. Geralmente a gente é destinada para um tipo de intelectualidade que não de fato aproveita todo o nosso conhecimento. Eu acho que isso acontece mesmo com pessoas trans que rompem muitas barreiras. E por outro lado, eu queria fazer uma defesa de uma cidade mais democrática e cidadã e civil, que tem esse lugar de, quando você fala da infância, a gente pensar os 3 pilares que constituem uma cidade. Para mim, é a família, a escola e o trabalho. E a gente pode perceber que em muitos desses momentos a gente tem questões bastante complexas no que diz respeito à seguridade da vida, né? Pensando ela psicológica, física, emocional, que seja, com relação às crianças LGBTs e ainda mais com relação às pessoas trans, né? Então, quando você estava falando lá de pré-natal e tudo mais, eu fico pensando o quanto as nossas cabeças dos nossos pais, elas estão formuladas para esperar um projeto de filho que não se concretiza quando essa criança não corresponde a essa expectativa de gênero e sexual, né?
Então, fazer uma defesa para que essa cidade seja uma cidade mais acolhedora e afetiva, porque acho que se tem uma coisa que a gente comparte é a violência, e essa violência que ela é institucionalizada, né? Em todos esses espaços. Eu acho que eu pediria um compromisso, uma responsabilidade que não é só política institucional, mas que passa sim por ela, mas também para as pessoas que estão nos assistindo, que tenham, é o que eu sempre digo, quando uma criança reclama que tem dor, ou quando você não sabe consertar algo, você busca ajuda, você não escolhe a violência. E o que reiteradamente os pais, a escola e outros lugares têm feito mesmo sabendo que eu estou errada, eu recorro à violência, ao deboche, ao riso, à piada. Né? Então, eu peço para que, ao não saber, né, o que fazer quando se tem essa criança em casa, que você busque, né, minimamente a escola, a ATS, que você busque outros grupos que existem na cidade que possam acolher essa dúvida e acompanhá-la de uma outra forma que não passe pela violência sistemática e achar que isso vai se resolver, porque a gente sabe que isso não tem um caráter impeditivo no sentido eu posso não ser o que de fato eu sou. Existe ainda uma ideia de que a gente possa deixar de ser, né, como se é um estar, né, e um devir. Então eu faço essa defesa e finalizando uma, por favor. Gostaria sim muito que a gente tivesse pessoas trans, pessoas LGBTs que também tivessem encargos de decisão de poder para pensar a cidade. Eu acho que isso é muito importante quando a gente fala de uma defesa de uma política que passa pela educação, pela saúde, o que seja, porque passa pelo nosso corpo e passa também pelos nossos estudos e pelos nossos ativismos, né? Muito obrigada, Uma, pelas suas considerações. Agora a gente parte para a Lucinda Silveira, representando os movimentos feministas, povos e comunidades. Lucinda, 2 minutos para as considerações finais. Raul, a gente gostaria de te agradecer pelas respostas, né, dizer que estamos muito felizes, né, principalmente por saber, né, do seu conhecimento, da sua preocupação, né, com essa diversidade que hoje Sorocaba contém. E ressaltar, né, a importância da gente trabalhar com diversidade, né, quando a gente promove o acesso a todas as pessoas, às diferentes culturas, aos diferentes povos, aos diferentes saberes, a gente minimiza preconceitos, né, a gente torna acessível, a gente torna viável, né, a comunicação entre diferentes povos, e isso faz com que o preconceito diminua. Indo por esse viés também, né, gerar renda através da promoção da cultura, das culturas, a gente também garante a permanência desses povos na cidade, a gente garante, indo para um viés mais feminista, né, a diminuição da violência, inclusive doméstica, né, quando uma mulher está empoderada e consegue gerar sua própria renda, a gente tem diminuição de violência, né, ela pode sair de uma situação de violência pela geração de renda. A gente ressalta a extrema importância de trabalhar com esses temas, né, na questão da cultura e na questão do fomento, a geração de renda através das feiras, através de propostas, né, diferentes que fogem da lógica comercial para a geração de renda, tornando essa cidade mais diversa, né, e comunicando ainda mais a importância das diferentes culturas que estão nela. Então é isso, obrigada. Muito obrigada, Lucinda, pelas considerações finais. Agora nós partimos para as considerações finais da Michele Andrade, representando o movimento antirracista. 2 minutos para você falar, Michele. Gostaria de agradecer também, Raul, agradecer o Raul e a todos aqui, todos. Tudo que você, em relação às perguntas, contemplou o que a gente estava perguntando e tudo mais. Uma questão que eu queria colocar é sobre a educação, sobre a lei e tudo mais. O movimento antirracista está super disposto a ajudar em relação a workshops, a tudo mais, para a gente preparar todos os profissionais de educação para que essa lei realmente seja efetiva na cidade de Sorocaba. Enfim, eu acho que é isso. Fiquei bem feliz também com a resposta em relação à polícia e tudo mais. Eu acho que é isso. Muito obrigada e boa sorte. Muito obrigada, Michele. Agora, nossas últimas considerações finais. Grace Carreira, representando o FOPEX, Fórum Permanente de Culturas de Sorocaba. 2 minutos, Grace. 2 minutos. Vou tentar falar em 2 minutos. É bastante coisa, né?
Eu gostaria primeiro de agradecer, né, o Raul pela disponibilidade, pela disposição, a todos os representantes dos coletivos que estão aqui presentes. E eu acho que trazendo isso quando a gente fala muito em cultura, a gente fica falando muito em linguagem, né? Em produção, vamos produzir teatro, vamos produzir cinema, vamos produzir, vai produzir. Mas a cultura, ela não é produção só, ela é formação cultural, né? Então, a gente precisa, quando a gente fala em formação cultural, a gente começa a atingir cada núcleo, né, de cada fala, né, de todos aqui que estão representados, né? Porque a cultura, ela não é só linguagem estética artística, né? A cultura, ela é aquilo que nos aproxima do ser humano, aquilo que nos faz, né, humanos, na verdade, né? A cultura que nos emociona e que nos conecta com os outros. Então, quando a gente fala em cultura, a gente não pode ficar só nesse lugar da produção, a gente precisa olhar para a população, né? Como que a produção cultural chega para essas pessoas? Se chega, né? Como chega? E lembrando que as pessoas têm liberdade de gostar do que elas quiserem, elas só precisam ter consciência, né? Ela pode gostar do funk, mas ela precisa conhecer outros gêneros e decidir o que ela quer da vida, mas a partir de uma formação de gosto consciente, né? E a gente tem um grande problema de formação cultural que traz muitos problemas dos preconceitos que são disseminadores aí de vários conflitos, né? Eu acho que nós temos no mundo modelos interessantes, como eu acho que a gente precisa olhar para a Colômbia, para Medellín com mais atenção, porque a cultura, ela não está só na pasta da Secretaria da Cultura. Isso, eu vou morrer falando isso, entendeu? A cultura está em todas as pastas. A cultura está na segurança pública, ela está na assistência social, ela está no meio ambiente. A cultura, ela precisa ser considerada do ponto de vista orgânico, né? Finalizando. Vou estourar só um pouquinho. Ela precisa ser orgânica, porque é a partir dela que a gente consegue atingir esses lugares que nós estamos aqui debatendo ainda em 2020, né? Sabe, preconceitos, discriminação, não pertencimento, né? Então, assim, quando a gente pensa em cultura, a gente está nesse ambiente de direitos humanos, pensar a cultura, né? Assim, existe uma pasta que é uma pasta que faz a gestão da cultura, mas o olhar da administração pública para a cultura é o seguinte: o que a segurança pública, sabe, aquela pasta pode fazer pela cultura? Porque ela pode, entendeu? Fazer muitas coisas. Aí trago o exemplo de Medellín, como que eles conseguiram, a partir da cultura, reduzir a violência entre jovens. E você leva também a formação, né? A gente precisa complementar essa formação mais humana. Então, deixo aqui esse recado, assim, esse apelo, né? Para a gente parar de olhar a cultura naquela caixinha e olhar a cultura como direitos humanos, olhar a cultura como o canal e o lugar para acessar esses espaços, que às vezes a educação, que precisa ser instrumental, a educação tem o objetivo dela, mas a educação não é cultura, a gente nunca pode misturar isso, né? A gente precisa separar nossos espaços, né? A educação é importante, mas a cultura é que ativa todos esses espaços. E, Raul, terminando aqui, eu queria deixar uma pergunta para saber de você. Como que você... crianças aqui. Raul, assim, vou trazendo a questão da cultura na sua vida, né? Eu acho que isso é uma pergunta mais pessoal, assim. Você pode até pegar um gancho com todo mundo, mas eu acho que assim, uma forma da gente entender a importância da cultura no seu mandato é saber qual que é a importância da cultura na tua vida, né? De como que, sabe, quais foram o seu contato, qual foi a sua experiência, entendeu? De como na sua vida pessoal, o Raul, né? Não o Raul candidato, mas qual a importância de todos esses assuntos, né? Começando pela cultura, de que forma você foi atingido em algum momento da sua vida. E termino aqui a minha fala, agradeço a todos. Desculpa estourar o tempo, desculpa.
Candidatos, 7 minutos para suas considerações finais. Agora eu tô cheio de tempo para finalizar aqui, que beleza. Então, eu quero agradecer demais o convite aqui, viu? Nossa, foi espetacular a reunião. Eu estava olhando os comentários agora aqui, cheio de gente comentando também, perguntando. Teve o Holtz sempre acompanha minhas reuniões, ele perguntou sobre o custo do Sabe Tudo, era importante responder. Hoje não tem custo, né, Holtz? Na época era 300 mil para poder, o Instituto Pérola, mas era uma entidade sem fins lucrativos, é o Jorge Proença que montou esse projeto, é uma turma antes da minha da FATEC, e é o projeto sem fins lucrativos, eles recebiam dinheiro da prefeitura e pagavam os funcionários apenas, era assim que funcionava, uns 300 mil aproximadamente por mês na época, hoje se corrigir com a inflação, acho que dá $500 mil, um projeto extremamente barato e mais de 30 mil sorocabanos passaram pelo Sabe Tudo, então tá fácil, inclusive, eu acho que ele perguntou porque o programa na televisão de hoje, e de ontem, né? E de hoje na hora do almoço nós tratamos esse tema. Então nós vamos retomar esse projeto e a ideia é abrir inclusive para possibilidades, outras possibilidades, né? Curso de cinema, pintura também e outros tipos de artes. Então, inclusive usando pessoas da própria comunidade. Eu vou dizer para vocês, a minha visão dessas questões todas que foram colocadas aqui, ela é bem abrangente. Eu concordo com quem falou aqui, não foi uma, duas pessoas, de que a cultura ela tem um aspecto que, além de enriquecer a nossa alma, né, nos deixar até demasiadamente humanos, que é uma coisa bonita, né, nos toca profundamente e tal, ela também tem capacidade de gerar empregos, isso é importante, porque nós temos que convencer uma parte da sociedade em torno disso, em muitos países, né, foi dito aqui, de algum exemplo colombiano, mas você pegar a Alemanha, por exemplo, Berlim é uma cidade que funciona só basicamente na cultura, entendeu? A cultura gastronômica da Itália é o que move o país. Você tem Paris, então, nossa, se tirar os restaurantes de lá e os bares, acabou a capital. Então, assim, grande parte da Europa já percebeu isso, já aos 40 anos, eles giraram toda a economia para a questão cultural, então é teatro, é museu, tudo lotado. Alguns lugares dos Estados Unidos também, tem as questões dos musicais da Broadway e tal. Então, assim, você tem toda a indústria de Hollywood, né? Quem gosta de filme aí, a indústria de Hollywood é uma indústria. Que nós temos um sindicato de artistas dos Estados Unidos com regulamento agora, acabaram de fazer uma regulação sobre da mulher artista trabalhando, é um negócio imenso, entendeu? É o Código Civil praticamente, de regras. Então, assim, é uma indústria que movimenta muito recurso, emprega muita gente, e eu vou mudar, inclusive, o conceito. Cultura não vai ser mais gasto. A partir de janeiro do ano que vem, cultura é investimento. Uma peça de teatro tem capacidade de empregar até 20 pessoas. Então, nós temos que ter essa visão, porque do contrário a coisa vai ficar na caixinha, eu concordo com quem falou isso aqui, e aí a gente não avança. Então nós temos que ter essa visão. Os lugares em que já fizeram essa transição para o entendimento de que cultura ela tem uma repercussão na vida econômica do país, da cidade, avançaram demais, porque emprega muita gente na área que a gente chama nessa área de serviços, né? Mas serviço, na verdade, é desde atendente do museu até a pessoa que faz a limpeza, está todo mundo trabalhando, isso é importante. Então, nós temos que começar a fazer essa transição em Sorocaba. É a mesma coisa que o esporte, né? Por que se investe tanto em esporte? Os países em desenvolvimento, que têm estratégia para se desenvolver, ou desenvolvido, porque tem um reflexo claro na saúde. Você investe pouco em esporte, você tem mais problema de saúde. Você investe mais, você tem... Então, a gente tem que começar a ter essa visão holística das coisas, viu? Eu não quero, inclusive, que as secretarias trabalhem de forma estanque. Não vai ter a secretaria na caixinha. Cultura é só cultura, não. Cultura tem que dialogar, inclusive, com saúde. Saúde dialoga com segurança pública, que dialoga com educação. Eu quero promover contatos permanentes entre as secretarias para que a gente possa ter essa visão holística de que uma coisa interfere na outra, está tudo interligado. É só uma questão conceitual de trabalhar na caixinha, mas concretamente mesmo, um assunto deságua no outro. Segurança pública, por exemplo, tem tudo a ver com saúde. Vou dizer por quê. Uma mulher que chega no posto de saúde com manchas roxas no corpo, com hematoma, se você tem um enfermeiro ou enfermeira bem capacitado lá, você consegue fazer o diagnóstico que ela está no ambiente de violência doméstica. Simples assim. Em vez do médico recomendar um analgésico e mandar ir para casa, nós vamos começar a fazer uma investigação desses casos e, se preciso for, mandar a Guarda Civil Municipal na casa da pessoa para ver se está no ambiente de violência. A gente cessa a situação de violência, a criança não cresce mais num lar violento e se torna um adulto que tem a linguagem principal, diálogo, e não a força física, que é o problema que nós temos hoje no Brasil. Tudo descamba para a violência física, as pessoas têm dificuldade de se comunicar, típico de sociedade subdesenvolvida. Vocês podem ver, todo país pobre, o índice de homicídio é lá em cima.
Por quê? Porque os países desenvolvidos, todos eles investem na questão da suavização das relações pessoais, ou seja, as pessoas conversarem mais e se agredirem menos. Isso é a regra, né? Mas, infelizmente, cansei de ver em campo de futebol jovens, o juiz apita uma falta, o rapaz vai lá e dá um chute na pessoa, entendeu? Xingamento. Aí você vai ver o que é na casa. A pessoa acostumou, cresceu, vê o pai e a mãe um matando no outro. Para ele, o normal é a violência, não é o diálogo. Então, a gente tem que começar a inverter isso. Então, assim, vocês percebam que está tudo interligado. Então, a gente faz o programa estanque, mas eu fiz questão de colocar lá em vários pontos que a coisa está tudo interligado, porque eu concordo com quem abordou aqui, a minha cabeça funciona assim, inclusive. Nós vamos promover essa integração das secretarias, entendendo que uma coisa termina em uma, mas começa na outra e vai embora. Então, a cultura é isso. Nós vamos ter nas escolas públicas, no contraturno, um programa de 36 milhões de reais, que vai ser o Sorocaba Solidária. Terminou a aula das crianças do ensino médio, do ensino fundamental. No meio-dia, até as 2 da tarde, nós vamos ter a aula de cinema, de teatro, capoeira, entendeu? E também alguns cursos de iniciação na informática. Então, vai ser um dos maiores programas de Sorocaba a partir do ano que vem. A ideia é fazer um esforço imenso para, em 4 anos, implantar, vai ser o Sorocaba Solidária, para oferecer um tempo maior da criança no contraturno da escola. E vamos usar os próprios equipamentos da própria escola. Se precisar, usa uma quadra perto, um centro esportivo, usa algum espaço, a prefeitura vai fazer o reforço da alimentação dessas crianças e pré-adolescentes, e nós vamos ficar com mais tempo com a criança imersa no processo educacional. Escola de meio período só tem país subdesenvolvido, viu? Outra coisa, na França, você falar para um pai, o seu filho, meio-dia volta para casa, ele dá risada de você. A criança sai de manhã de casa e volta à noite. A classe média alta, a classe média do Brasil já faz isso com seus filhos. À tarde ou de manhã, no contraturno, o pai fica levando, ou a mãe fica levando um monte de escolinha disso, escolinha daquele e tal e tal. O filho dos trabalhadores e as famílias muito pobres não tem condição. Então, nós vamos começar a oferecer. O sonho é lá na frente ter uma escola que seja igual ao CIEPS do Brizola, o Céu da Marta aqui em São Paulo. São todos projetos importantes que foram abandonados. Mas aqui em Sorocaba a ideia é a gente caminhar para isso. Nesse primeiro momento não vai dar, porque a situação financeira está muito grave, mas a gente já vai começar a oferecer esse período maior no contraturno, e a ideia é entrar com artes, cultura, né, em geral, as artes e também o esporte, tá? O que eu gosto? Eu gosto de muita coisa. Eu sou ligado à música desde muito jovem. Eu tinha uma banda de música com 14 anos. Tem um violão aqui, o amigo não está aqui porque é enfeito por causa da reunião nossa, não. Quem acompanha minhas lives aqui, eu faço reunião com o pessoal da segurança pública, e o violãozão está aqui atrás, é meu parceiro aí desde sempre, né? O amigo. O legal da cultura é isso, viu? Essa geração atual, nós erramos a mão no Brasil. Queria finalizar com isso. A cultura, ela enriquece a nossa alma e preenche a nossa existência. E aí, o que nós estamos oferecendo hoje para a juventude? O consumo. E o consumo é aquele negócio, você comprou, a hora que você terminou o ato de compra, você passou o cartão, acabou, estancou. Aí você precisa comprar de novo. E aí você tem que comprar o outro e comprar o outro. E o Brasil, inclusive, não domina a produção tecnológica desses produtos. Então, causa uma dependência brutal do país. Vocês terem uma ideia, Sorocaba importa quase 40% de produtos eletroeletrônicos da China, para dar vazão à demanda do consumo, que é a cultura hoje que impera no meio da nossa juventude. E nós precisamos fazer essa disputa, que é uma necessidade, inclusive, do país, que é trazer essa juventude para preencher a sua existência com outras coisas, né? O teatro é um negócio fantástico, nós temos que levar, e olha, não tenho dúvida, o pessoal acha, nos bairros o pessoal não vai querer teatro, não vai querer música clássica, é uma questão de oferecer. Ofereceu, um abraço. Minha ideia, inclusive, é levar a Fundec para as comunidades. A gente tem um conservatório Tatuí no centro de Sorocaba. Aliás, umas salas acústicas de música clássica, uma das melhores do Brasil. É um negócio absurdo a qualidade ali. Raul, o que você toca? Eu toco violão e toco piano. Toco piano também, mas piano não dá audiência aqui na internet, viu? Se eu tocar, pessoal... Agora o violão vai bem, violão é um instrumento mais popular, o pessoal gosta bastante. Eu gosto de cinema também, eu tenho mais de 2.800 filmes aqui, eu sou fã do Kubrick, eu tenho tudo do Kubrick aqui, biografia, o estilo de iluminação, as lentes que ele usava nos filmes, tudo. Inclusive o pessoal que está comigo aqui na produtora, que faz os vídeos aqui comigo, a gente fica o tempão debatendo sobre as câmeras, as lentes, o tipo de qualidade. Tem um Barry Lyndon, que é um filme feito sobre luz natural, é o único filme que retrata de fato o período do feudalismo, né? Porque a gente vê os filmes atuais, é uma coisa piada, né? As pessoas... Não tinha lâmpada, como é que faz filme de época? Tudo claro, era um breu danado aquele negócio. 6 horas da tarde estava todo mundo escuro, o dia acabava, né? Tudo na lamparina, na lâmpada. Eu acho que umas poucas pessoas conseguiam retratar essa parte da iluminação. Eu tenho o livro do Júlio Camargo aqui também sobre a iluminação do teatro, a importância da iluminação. Eu gosto, tem a pintura, né? Pintura também. Eu não sei, a minha emoção não é fácil, mas o Edward Munch, que é um norueguês que pintou o Grito, que é inclusive uma obra popular no mundo aí.
Para mim é uma obra de arte absurda, assim, tem umas coisas assim que me tocam bastante na área de pintura, mas eu nunca me arrisquei nessa parte. Tem que estudar muito, né? Muita técnica para aprender, mas eu sempre fui. Acabei de levar meus filhos lá para ver as obras do Picasso. Em São Paulo, está tendo um itinerante do Picasso, que era um autor também fantástico, era engenheiro, fazia arma de guerra, pintava quadro, era uma pessoa assim absolutamente, era um gênio, né? E então eu também gosto um pouquinho de música clássica, mas adoro a música popular brasileira, viu? Eu sou fã de pagode, tinha um Carreiro e Pardinho, eu escuto aqui, eu sou meio bagunçado para a parte cultural assim, eu gosto de muita coisa, não é? Para quem não sabe, que uma dica aqui, quem quiser tem um vídeo meu no YouTube tocando uma música de um concorrente do Cartola, do samba raiz, Partido Alto do Rio de Janeiro. Então, que eu gosto também, música de resistência, essas coisas. Então, assim, minha imersão cultural, ela é grande e para mim é ótimo, e assim, não querendo fazer como régua para ninguém, mas eu acho que para nossa juventude é uma coisa bacana, porque é um tipo de coisa que ninguém tira de você. Entendeu? Você pode ficar desempregado, tá empregado, você gosta de ler livro, entendeu? Você visita todos os lugares, vai para o centro da Terra, vai para o universo, vai para o futuro, vai para o passado, vai para frente, vai para trás. A literatura dá uma liberdade para o ser humano absurda. E eu acho que a nossa juventude não é problema do Brasil, viu? Porque na França eles têm um Instituto Nacional Francês que cuida disso como uma mãe cuida de uma criança. Eles cuidam disso assim com um esmero absoluto, que é a manutenção da cultura francesa, porque o bombardeio é grande, né? Você tá aí, o caipira não gosta, ele tem vergonha de falar que é caipira, põe um chapéu, fala que é cowboy, escuta Garth Brooks, mas não conhece Tião Carreiro e Pardinho. São as contradições que a gente vive por estar na colônia aqui. Então você tem o cinema americano absoluto e o cara não conhece o Glauber Rocha aqui, entendeu? Não viu Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é uma coisa fantástica. Então é a situação, eu acho que nós estamos precisando de mais Ariano Suassuna, entendeu? E menos Schwarzenegger. Eu acho que é um pouquinho por aí, o Alto da Compadecida, o Chicó, o João Grilo, de fato são os heróis do Brasil, tá bom? Então é isso, obrigada, um pouco do que eu penso. Obrigado aí pelo espaço, viu? Um grande abraço a todos. E a minha expectativa é poder levar um pouco disso, porque país que não tem cultura não tem identidade. Quem não tem identidade virou vassalo, entendeu? No limite é isso. No mundo internacional, como diria o Ariano Suassuna, para você respeitar a cultura do outro, primeiro você precisa conhecer a sua, né? E tá cheio de brasileirinho aí que acha que cultura é ir na Disney, entendeu? Andar numa roda gigante, né? E não tem nada a ver isso. Ariano Suassuna nunca saiu do Brasil e era a pessoa que mais conhecia a cultura brasileira, e por conhecer demais a cultura brasileira, ele conhecia a cultura de todos os povos. Então, eu acho que essa é a questão fundamental para nós, e nós vamos ter que fazer essa disputa, porque, do contrário, o Brasil vai se desmilinguir no cenário internacional em matéria cultural, né? Estamos aí, um governo hoje aí que, se deixar, entrega o Brasil de bandeja para os estrangeiros, né? E o Brasil tem uma cultura riquíssima. Eu tenho um livro aqui para finalizar agora mesmo, do Darcy Ribeiro. Eu já li ele umas 3 vezes, sempre quando eu leio eu fico impressionado. Sobre toda a formação da cultura do Brasil, as 5 grandes matrizes, é muita coisa, entendeu? Nenhum país tem tanta diversidade assim, é uma coisa absurda. Cada região do Brasil é uma imersão de música, de culinária, de patrimônio histórico, de diversidade, de tanta coisa, e a gente às vezes fica consumindo coisas de fora que são tão pobres esteticamente, e aqui tem tanta coisa bacana. E nesse sentido eu gosto muito do Nordeste brasileiro, que cuida muito do seu patrimônio material. Aqui no Sudeste a gente é muito desapegado a isso, eu acho que a gente precisava valorizar mais o patrimônio material nosso, que é mais importante até do que o patrimônio material, que também é importante, mas o imaterial é tão fundamental quanto, tá bom? Então, obrigado aí pelo convite, espero ter contribuído, a discussão política é muito importante, infelizmente a gente não vai ter muito debate ao longo da campanha, nós vamos ter mais sabatinas, mas é por causa da situação da pandemia também, virou tudo de perna para cima, a gente ficou numa bagunça generalizada, né, em matéria de organização eleitoral e tudo mais, mas eu espero poder contribuir, mesmo que seja pela internet, aí, nas reuniões que eu tenho sido chamado, tá bom? Muito obrigado. Quem quiser nos apoiar, estou na rede social, é Raul Prefeito 50. Muito obrigado, candidato, pela presença, obrigado a todos os representantes de movimentos que estiveram aqui. Se vocês puderem esperar um pouquinho, assim que a gente terminar de exibir a nossa transmissão no Facebook, a gente ainda fica aqui na sala um pouquinho para finalizar entre nós, mas obrigado a todos que assistiram pelo nosso Facebook, pelas páginas do Facebook dos nossos movimentos também. Boa noite, e lembrando a nossa agenda, amanhã a gente tem a próxima sabatina, às 8 da noite, sempre às 8 da noite, com o professor Flaviano, e depois na segunda-feira que vem, dia 26 de outubro, também às 8 da noite, com Renan Santos.
É isso, muito obrigada. Espero contar com a presença de todos nas próximas sabatinas. Obrigada pela presença, participação. E até mais, vamos fechando agora a nossa transmissão.